Tá legal, pessoal? Tá entrando mais um episódio do Em Casa Podcast. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Já agora eu sou Rafael Freitas. Você, antes de mais nada, você já viu quem é o nosso convidado. E por causa desse convidado, gente, é que nós estamos aqui agora. Se você não entendeu, ao decorrer do programa você vai entender. Mas antes de mais nada, ô, senhor Daniel, você faz aquele favor de sempre, legítimo, se faz favor? Roda essa vinheta aí, pelo amor de Deus. Boas, Wesley Bispo, meu pastor, tá tudo bem? Fala comigo, Rafinha, graças a Deus. Mais uma vez eu quebrei o nosso cumprimento. Não tem problema, já tá aqui, eu já acostumei, ó, porque aqui agora eu já não vou, entendeu? Aqui, ó. Rapaz, você o tá... Danny Boy falou que eu tenho que falar perto do microfone para as pessoas cara? me ouvir. Eles estão enchendo de regra isso aqui, velho. Daqui a pouco, isso, não sei, que olha... Você acha que esses caras dormem, Rafa? Ainda bem que o boss Masterchef tá aqui hoje e veio pra resolver problema já, né? Gente, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que nos ouve, nos assiste aí de madrugada, tá fazendo seu turno aí de madrugada, tá ouvindo Em Casa Podcast, porque hoje nós estamos aqui com ele. Vixe, como o Rafa disse, mano. Se não fosse ele, digamos assim, e hoje nós vamos falar um pouquinho disso, cara, porque a história desse cara é porque dele por ele, não, tô brincando. Ô, gente, calma lá, mas vocês vão entender daqui a pouco. Se apresente pra nós aí, Israel Teixeira! E aí, pessoal, como é que é? Como é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aqui... Deixa eu pegar na mão desse cara aqui, gente. Não, esse cara aqui, ele... Pessoal, sem palavras, quem conhece Casa do Leão, quem conhece a Apóstolo Rafael Bispo, com certeza conhece Israel Teixeira, não é isso, meu pastor? É isso mesmo. E hoje, cara, nós só estamos aqui, toda essa movimentação existe, graças a Deus, e graças a corações, né? Corações totalmente rendidos a Deus e totalmente rendidos ao propósito. Né? Então, nós vamos te agradecer o programa inteiro, mas já vamos começar já. Obrigado, cara. Obrigado por tanta entrega, tanto serviço, né? E é isso. Bora. Rapaz, falaram tanto no podcast passado que eu fiquei constrangido, cara. Do review. Claro. Eu fui lá ver, eu fiquei emocionado, cara. Pelo amor de Deus. Porque se você não via, por isso que a gente fez isso. Mas é verdade, sabe? Rael, Eu sou muito suspeito de falar, Rafa, dele. Nós vamos já começando falando perguntar pra você da sua chegada aqui em Portugal. Porque, cara, hoje a gente vê assim, a gente até brinca que Bezalel, ele deve ser parente de Bezalel lá da Bíblia. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi esse Israel. Não, teve um começo, né? Eu cheguei aqui... sem saber o que eu queria da vida, pra onde que eu ia, quem eu era, mais perdido que... Porque você não chegou... Portugal, pra você, não era um destino que você queria vir. Eu nem sabia onde ficava, ô Pé. Do interior, lá de Itapuranga, Goiás, do interior. Ô, meu Goiás! Achou que vinha de ônibus pra Portugal? Rapaz, colocaram eu num passarinho de ferro lá em Goiânia, rapaz, eu vim parar foi aqui em Portugal. O homem é bruto mesmo, né? Passarinho de ferro, o bicho é bruto dessa, mesmo. né? E como é que foi? Que ano que você chegou aqui? Eu cheguei aqui em 2014. 2014. Eu terminei o ensino médio lá no Brasil. Eu tinha um primo, né, que morava aqui na Espanha, minha mãe morava aqui desde os meus 7 anos de idade. Nessa altura eu já tinha 17, então já fazia uns 10 anos que minha mãe tava pra Europa. Sim. E ela sempre quis trazer eu pra cá, né? Vem, filho, vem estudar. Só que eu sempre tive receio de vir pra Europa por conta do meu primo, né? Deve que ele vai assistir. Porque ele veio pra cá, ele morava na Espanha com a mãe dele, só que ele reprovou uns 5 anos seguidos. Eu falei, rapaz, se eu já tiro nota ruim aqui, imagina lá, vai ser pior, Esse cara. era o seu medo, cara? Era meu medo, cara. Porque meus tios, eu fui, criado pelos meus avós, né? Minha mãe veio pra cá, eu tinha 7 anos de idade, meus pais nunca foram casados, meu pai, Israel Teixeirão. Mas seu pai também é Israel Teixeira? Meu pai é Israel Teixeira. Ele é o Teixeira Júnior. Eu não sabia que você era Júnior. Aí, gente, tá vendo? Revelações aqui, ó. Depois de 10 anos. Eu já sabia, PR, mas pelo amor de Deus, eu acho que todo mundo desse estúdio aqui já sabia, né, gente? Eu não sabia. O Israel Teixeira Júnior. Eu vou mandar um beijo pro meu pai. Manda pra ele. Pai, um beijo. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador e pronto, eu cresci no lar dos meus avós por parte de mãe,
né? Minha mãe veio pra cá, eu tinha 7 anos de idade e eu fiquei morando com os meus avós. E sempre tava com meu pai também. Meu avô, por parte de pai, sempre teve uma chácarazinha lá. Então eu cresci ali sempre misturado na família. Cresci lá com eles lá na roça, ia com meu tio por parte de mãe também. Eles tinham lá chácaras e tal, e eu sempre estava envolvido com a família toda. Era criado pelos meus avós e acabava que eu ia sempre para casa de Sempre envolvido de com a todos, família né? e com a fazenda, né? Você já veio Sempre gostei um pouquinho do mato. E, entretanto, aquela altura, meu primo veio para cá e ele reprovou alguns anos, e quando ele voltou pro Brasil, eu fiquei traumatizado com aquilo. Eu falei, nossa, se eu for para lá, eu vou bombar, então eu vou terminar o ensino médio aqui. E acabou que eu terminei o ensino médio no Brasil. Eu trabalhava com meu tio desde os 13 anos de idade no Verdurão, que o meu avô tinha. Meu avô faleceu, depois minha mãe ficou, ajudei ela quando ela estava no Brasil. Depois eu fui trabalhar com meu tio quando a minha mãe veio para cá, para a Europa. E aí eu fiquei trabalhando com meu tio nesse Verdurão, baita tempo ali, né, no ensino médio inteiro, os 3 anos do ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, eu saí do serviço e também saí da escola. E acabou que eu falei, cara, eu vou lá para Portugal. Vou lá ver minha mãe, já não tô mais na escola e tal. Aí eu vim pra cá. Eu vim pra cá pensando que eu ia comprar peça de skate pra vender, mano. Nossa. Eu ia dar uma de Sherlocks. Que gosta do skate. E da hora que ele sai, é Verdurão Só pra que peça de skate. nada a ver, pô. Por cara. causa que naquela altura tinha uma febre lá na cidade, em 2014, todo mundo andava de skate. Aí eu falei, cara, minha mãe tá em Portugal, né? É um lugar distante. Se calhar comprar lá, trazer pra cá, porque o pessoal já vinha aqui pra Europa e tal. Eu falei, eu vou pra lá. Aí Aí já tinha a mente assim, meio empreendedora, Empreendedor, né? peça de skate. É só. Tudo assim, a ver com Israel nada a TG. ver. Aí nessa intenção, assim, boba, né? Isso vamos com quantos dizer, anos? Eu tinha 17 anos. Ixi, olha o David me ligando aqui, tá querendo alguma coisa da missão. Querendo só a pode. carrinha pra missão. 17 pra 18. 17 pra 18, mas eu ainda tinha 17 anos. Aí eu peguei em 2014, falei, vou pra Portugal e vim pra cá, com essa intenção. Aí cheguei aqui e tal, aí cheguei domingo de manhã aqui em Portugal. Só que eu cheguei, cara, sei lá, mano, eu tava estressado da viagem e tal. Quando eu fui passando no centro ali do Arieiro, que eu ia descer ali pra Avenida Liberdade, que minha mãe morava atrás da Avenida Liberdade, na Rua da Fé, que era onde o pai morava também, sim. que era um apartamento que tinha vários quartos. E ali minha mãe tinha um quarto, que era um quarto grande, que era dividido em 3, que tinha uma casa de banho, um quarto pra ela e um quarto pra mim. Esse era um quarto lá desse apartamento. Em um quarto fez essa divisão? Fez a divisão pra 2 quartos e um banheiro ainda. Nossa. Era bem grande lá, tanto que o pai lá, o apóstolo Rafael, tinha lá o quarto dele também. E aí eu cheguei aqui em Portugal domingo de manhã e eu queria ir embora, cara. Queria ir embora porque só tinha visto prédio No e mesmo tal. dia, tipo, não? No mesmo dia de manhã. E aí minha mãe, eu tava afastado da igreja, mesmo ter nascido ali no berço evangélico, tive muitas experiências ali na adolescência, em retiros e tudo. Eu congreguei na Igreja de Cristo lá no Brasil, na Assembleia de Deus também, na minha cidade. E tive muitas experiências com Deus ali na minha trajetória da adolescência. Só que aos 15 até os 17, que foi esse período onde eu trabalhava, que eu comecei a conhecer muita gente, eu afastei bastante do evangelho. Sim. E aí quando eu cheguei aqui de manhã, minha mãe, não, vamos pra igreja, tal, tem um culto à noite. E eu, não, o que eu quero saber de igreja, mano? Eu quero ir embora de Portugal. Eu tinha virado a cabeça, mano. Eu cheguei... Nossa, mano, no primeiro dia No logo. primeiro dia de manhã, eu quero ir embora, tal, eu quero ir embora. Porque eu achei que eu tava bem, mano, lá na minha cidade. Mas na verdade eu tava bem, era mal. Eu tava bem, era mal. E eu achava que tava bem. Aí eu cheguei e tal, Aí na hora que eu fui pra entrar no apartamento, eu nunca esqueço, tinha um bilhetinho e tinha 2 CD pregados, né? Bem-vindo e tal. E era o pai que tinha colocado, mano. Era Interessante o Rael ter tocado nisso, porque se você agora voltar nos episódios do Apóstolo Rafael Bispo, que é o de número 2, eu acho que ele vai citar isso, não é? Sim, foi no 2. Foi no episódio 2. Ele vai contar acerca dessa experiência. E Rael, já agora, foi ali que seus caminhos se cruzaram? Como é que foi? Foi porque eu cheguei, a gente morava no mesmo apartamento, né? Aí eu cheguei de manhã, vi ele, sem barba, né? Magrão, novão, pô. O pai tinha o quê? 24 anos de idade, eu tinha 17. Aí vi ele e tal, cumprimentei. E ele tinha deixado CD, um bilhetinho. Essa carta eu nunca li até hoje, mano, porque eu peguei e joguei fora, cara. Arrependo, velho. Vou ser sincero, confessar Você aqui. jogou fora? Joguei fora, mano, porque eu não queria.
Ah, Aí- você não queria ficar. Não queria ficar. Então, pra mim, qualquer pessoa... na sua cabeça era tipo, o cara tá tentando fazer amizade comigo É. aqui. Ah, E ok. nisso, eu tenho até, tipo, no Message, que naquela altura minha mãe falava pro pai, né? Que ela ia trazer o filho dela e que tava afastado dos caminhos do Senhor. E ele me mandou uma mensagem, mano. Mas eu lá no Brasil nem tinha, cara. Nem vi, nem respondi, não vi. Isso eu fui ver depois de muito tempo aqui, que a gente Nossa. conversa. Eu tinha te mandado uma mensagem que eu fui lá atrás, lá no Message, e consegui achar. Que loucura, velho. Pronto, vamos lá. Aí... Você lembra que tava escrito nessa mensagem? Ou não? Não, era tipo assim, olá, eu sou o Rafael, tal, sou aqui, moro no apartamento com a sua mãe. Tipo, ele queria Saquei, se apresentar. e se tudo, ok, apresentar entendi, pra entendi. mim conversar, nunca tinha visto ele. Yeah. Aí eu vi ele de manhã, no domingo, cheguei e tal, vi ele, cumprimentei. Aí minha mãe, eu li lá, peguei o CD e a cartinha eu deixei lá e acabou indo pro lixo, né? Aí a minha mãe, não, vamos pro culto, tem um culto à noite, Eu, não quero. Eu dormi domingo o dia todo. Aí deu umas 4 horas, minha mãe, bora, vamos pro culto, é agora às 6, 7 horas. Aí de tanto ela insistir comigo, cara, eu fui. Aí na hora que eu fui pro culto, eu tava descendo assim a rua, né? Ele vai falar isso naquele podcast, né? No episódio Sim, 2, sim. quando a gente teve o nosso encontro, que Deus deu uma palavra pra ele, Sim. né? E aí quando eu cheguei, tava lá, quem tava ele e a pastora Síria. E aí quando eu vi os dois, eu... é o pastor e a pastora, então, né, e tal. Aí, tipo, eu comecei a sincronizar as coisas. Só que, na verdade, não era, né? Lá nos episódios passados, vamos ver que Nossa! eles estavam Que só... loucura. Você já velho. tinha, tipo Era assim... só você- amigo, ainda nem tava... Não tinha orando. relacionamento ainda, não tinha. nada. Que legal. Aí você olhou, eles já estavam os dois quando você chegou, aí você falou, então deve ser o pastor e a pastora. Tipo, a impressão que eu tinha era que os dois já eram casados, né? Aí, beleza, cheguei, sentei na cadeira, tinha meia dúzia de pessoas lá só, né, no restaurante. E o pai começou a pregar, mano, sobre o óleo da unção, sobre a essência de cada tipo de unção. E ele começou a falar sobre isso, cara. Eu acho que fazia uns 4 anos que eu não ouvi o evangelho. Assim, eu ia pra igreja todo domingo lá no Brasil, naquela altura, mas era mais por causa dos amigos. Eu não prestava atenção no louvor, não prestava atenção na palavra. Eu ia por causa dos amigos. Uau. E aí, aquele dia aqui no restaurante, eu entendi, cara, o evangelho. E eu falo assim, igual a gente ouve muito ele falando, né? Quando Deus fala com a gente, Deus encarrega de construir, né? Deus fala, haja e ouve. E naquela noite, Deus falou comigo, cara. Foi assim, ó, eu ouvi a voz de Deus dentro de mim falando comigo. Ele não chegou, colocou a mão em mim. Nenhum que estava ali chegou e orou por mim. Eu estava ouvindo a palavra do evangelho. Deus falou para mim que ele ia ser um grande homem na nação portuguesa, ia ser pastor de pastores e que eu estaria do lado dele. E também falou muitas coisas a respeito de mim. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Chorar, e ele entrou na ministração, o pessoal começou a orar, e eu fiquei, cara, trêmulo, não sabia como é que eu agia. Nossa. E aí, quando ele acabou o culto, eu olhei pra ele e falei, cara, hoje eu entendi o evangelho, e Deus falou isso. Aí ele falou, pois é, quando você chegou aqui, Deus falou isso pra mim. Que loucura. Aí nós fomos pro McDonald's, né? Acabou, minha mãe me deu 5, fui no McDonald's, cheguei lá, não sabia nem o que eu pedia, o que era, como é que eram as coisas, né? Falei, me dá um Big Taste sem cebola. Sempre sem cebola, né? Ô, Rael, é muito top isso que você falou, E cara. aí a gente começou a caminhar. Porque, top, e, olha, cara. e com o coração endurecido. Tipo assim, Eu Deus cheguei- é que... Foi Deus, cara. Ah, Foi no olha que primeiro loucura, dia, assim, eu velho. queria... Se não tivesse acontecido aquilo, com certeza naquela semana eu tinha arranjado um jeito pra ir embora, cara. Que eu tava com a cabeça virada aquele dia. Nossa, cara, que E aí, doideira. quando aconteceu aquilo, pronto, foi a chave. Aí, naquele domingo que eu cheguei, na semana anterior, ele tinha mais a pastora Síria e os irmãos lá da altura, tinha alugado espaço. E na semana seguinte ia começar a construir. Então, tipo, na segunda-feira, a gente morava no mesmo apartamento, o pai bateu lá, então, Rael, vamos lá na igreja lá? E aí comecei a caminhar com ele. Isso foi em junho de 2014. Então você, tipo assim, não teve descanso, assim, não teve eu cheguei, vou conhecer Portugal, não. Já foi logo pra obra. Fui Você foi logo pra obra, Fui né? pra obra e eu conheci Portugal com ele, viajando, andando, passeando. Foi assim que eu fui conhecendo Portugal. Nossa, que legal, cara. E tá nessa labuta até hoje. Por isso que no início do programa, pessoal, eu falei que
Nós só estávamos aqui hoje por causa de Deus, logicamente, por causa de alguns corações. E o Israel é um desses caras, né? Que é digno de ser aqui honrado por nós, por todo mundo. E quando na obra... Desculpa, Rafa, desculpa. Por favor, não. prossiga, Não, pera. pode terminar. Não, e basicamente era isso, cara, porque não há hipótese. Desde que ele chegou, ou seja, 2014, e até hoje o cara tá na mesma pegada. Hoje, e era uma realidade totalmente que não tinha nem como enxergar alguma realidade. Se não fosse a palavra que você tinha recebido naquele dia acerca do próprio Deus ter comunicado algo que, né? E ele vai contar isso mais pra frente aqui, como é que foi essa palavra, depois você até falando isso pro apóstolo, como é que foi. Se não fosse Deus, isso não haveria hipótese. E essa pegada sua, quando você chegou lá na obra, aí tem alguma história legal assim dessa da obra? Porque o AP até falou alguma coisa, ele contou a história, mas eu sei que você lembra os detalhes. Tem alguma história legal assim do tempo, da primeira igreja? Eu sempre dei trabalho, né, mano? Isso daí agora mesmo ele tava brigando tava falando, filho, é assim, você não pode fazer assim. Tava já aqui dando uma lição em mim, né? Eu sempre dei trabalho, né, cara? Eu acho que faz parte, né? Mas a gente vai se ajustando. E na obra, cara, teve um dia lá que ele foi buscar um piano. Ele foi buscar um piano com o irmão lá e tal. Eu falei, então vou ficar aqui. Eu dormi, cara, de trás uns lençol que tinha lá no fundo. E pacotei, mano. Era de tarde, velho. E eu tava muito cansado. Mas era a obra da primeira igreja. Da primeira igreja, lá no Intendente. Sim. Isso em junho de 2014. Aí, eu, cansado pra caramba, mano, pacotei. Rapaz, na época, ele era o Rafa, né? Ele era evangelista e tal. E ele pedia pro pessoal chamar ele de Rafa. Rafa e tal. Aí ele... virado, caçando eu, Rael, ia pra rua, ligou pra minha mãe, mano, aí já eram as 8h30 da noite, 9h30 e nada de mim, cara. De uma vez ele entrou lá no quartinho lá, na hora que eu fui lá pro fundo, que eu fui mexendo nos lençol, tá eu lá babando, dormindo, cara. Nossa, aquele dia ficou bravo comigo, hein? E como não ficar, né? Mas foi uma das histórias, né, assim. Que da hora, cara. Mas, pra quem não tem umas histórias do Israel, que o pai já brigou tanto com ele uma vez, que até colocou a mala dele na frente da igreja, não foi? Foi um dia que... Isso a igreja já estava construída, já tava... Já foi mais pra frente, Já foi mais pra frente. Eu cheguei muito altivo, né, nesse processo mesmo. Pronto, a gente tem um processo de conversão, né? A gente não é que eu ouvi a voz de Deus agora, eu já sou um santo homem, ungido, poderoso. Pronto, com todo o entendimento da galáxia. Que fique claro isso, viu, gente? Por favor. Obrigado, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi o evangelho, eu entendi... Cara, eu hoje, assim, a gente tava conversando esses dias, parece que, tipo, Deus nos segue, ele faz a gente ouvir a voz dele e nos segue, pra gente não ver o que é empecilho, né? A gente nunca passou fome, assim, cara. Não, mano, a gente foi privado da alimentação. Eu falo, cara, a gente passou 1-2 dias, às vezes, de jejum, não porque a gente queria estar de jejum, mas realmente porque não tinha. Mas eu não coloco como a gente passou fome, a gente foi privado, porque Deus queria nos provar naquilo que era pouco. Uau! E eu passei pelo processo, eu era muito altivo, soberbo, cara, achava que eu era o cara e tal. E eu quebrei, e isso foi muito choque entre nós dois, né, nessa caminhada, porque eu conheci o pai, ele era meu amigo. Foi a primeira pessoa que eu conheci em Portugal, então eu tinha ele como uma referência, né, de um pregador do evangelho, de um evangelista que ele era. Mas eu me aproximei muito, então eu tinha ele como amigo. Nós ia dormir junto. A única coisa que nos dividia era o quarto, na época que a gente morava no apartamento. Porque quando a igreja ficou pronta, no mesmo mês que a igreja ficou pronta, já foi começar a dormir na igreja. Ah, era isso que eu ia te perguntar. Quando a igreja ficou pronta... Foi aí para ir um mês, mais ou menos, da onde que eu cheguei, que ficou pronto, tudo certinho. Aí eu fui dormir na igreja já, mesmo que... O desligamento da casa da minha mãe aqui, Dona Maria, um beijo, mãe, foi uns 3 meses, assim, eu já dormia na igreja, mas eu ainda ia na casa da minha mãe para pegar roupa e tal, até que em 3 meses eu desliguei e já fui morar integral na igreja. Isso. Então, a gente dormia junto, acordava junto, comia junto, o que um tinha, o outro tinha, então a gente era amigo, porque nessa época ele ainda nem era casado com a pastora Síria, né? Então, eu era muito soberbo, a gente deu muito choque, mano. E aí teve um dia lá que ele chegou bravo,
com as coisas lá que eu que tinha deixado de fazer e tinha que fazer, e eu fui bater boca ainda, cara. E aquele dia, pega suas malas e vai embora. Mano, eu tinha uma malinha roxa, cara, feia pra caramba, mano. Nossa, eu catei essas velho. coisas, joguei minhas... Entrei, fui lá pra fora e fechou a igreja e foi pra casa dele. Que nessa altura ele já tava casado, né? Isso já foi, sim. foi Já bem foi depois mais do pra- começo da igreja. Aí eu fiquei lá fora, cara. O que eu vou fazer da minha vida, mano? Nessa altura minha mãe tinha voltado pro Brasil. Eu fiquei aqui com ela uns 6 ou 7 meses aqui em Portugal. Sim. Desde quando eu cheguei. Depois ela foi pro Brasil. Ficou uns 3 anos no Brasil. Tipo 2015, 16, 17. E eu já não tinha familiar nenhum Nossa, aqui. Zé. Era só com a P mesmo. Só com ele. Vim pra Portugal sem pretensão nenhuma, do nada missionário, do Uma nada sem pretensão. ninguém. Sem Vender ninguém. peça de skate. Uma pretensão. É, só. a pretensão Mas- da peça. mas Nossa, enfim. cara. Aí, do outro lado da rua, nessa altura minha mãe também já não tava aí. Eu falei, cara... Aí fiquei lá, chorei. Aí refleti, chorei mais um pouco. Aí deu de tarde, mano, ele apareceu lá. Eu já tava já com o olho cheio de lágrimas do outro lado da rua, encostado na malinha, mano. Eu falei, me perdoa, Ó. cara. Eu tenho que Ah, quebrantar cara, meu coração. né, cara? Aí, entra pra dentro logo, seu jumento. Que loucura, Aí foi. Rael. Essa entrelaçar de corações, porque a gente vai entrar em algo aqui agora que é fundamental e é o motivo maior dessa movimentação de Israel Teixeira. Porque a gente fala, pai, todo mundo tá de fora, é o apóstolo Rafael, os mais antigos tem mania de chamar ele de Rafa, conforme você mencionou, mas quem chega na casa vê que a casa é uma casa de paternidade. Não é fácil, não é difícil chamar o apóstolo Rafael de pai, difícil é ser filho de verdade, é o que ele fala. Yeah. Fala, não, chamar eu de pai, você pode ver que muita gente chama, mas é difícil ser filho. Agora eu tento tentar entender a sua cabeça naquela altura, um cara novo, né, com traumas, igual você mencionou. Cara, eu não estava pronto ainda, igual você falou acerca da conversão, ser um processo, é algo progressivo, e você ter se submetido à paternidade do Rafael Bispo. Como é que foi isso, cara? Então, o Shea ainda me perguntou também isso daí há uns tempos atrás, e eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Porque foi gradativo no que requisito. Cara, eu não sei qual foi o tempo, qual foi a chave, não sei qual foi a altura que isso virou. Sim. Mas eu conheci o Rafael, né, que era evangelista, o pastor Eric veio, o apóstolo Eric veio, consagrou ele a pastor na igreja. Depois ele voltou em outro tempo, né, que pode ver lá nos outros episódios do pai mesmo contando essa história. Sim, ele falou. Consagrou ele a apóstolo na casa dele, né? O pai não foi consagrado na igreja quando foi apostólico. O apóstolo Eric falou uma coisa que marcou minha vida naquela altura. Falou que todo apostolado começa primeiro em casa. E os filhos que estavam em casa testificam desse apostolado na igreja. Olha. Então, ele não foi consagrado na igreja, tanto que no mesmo dia que ele foi consagrado apóstolo, de tarde, de manhã foi consagrado o pastor Edson e o pastor Murilo, lá na casa que nós já estávamos aqui em Sacavém. E a altura que essa chave virou, Rafa, o PR, não sei, cara. Eu sei que de um amigo ele se tornou meu pastor, e de meu pastor ele se tornou um pai para mim. E o nosso relacionamento cada vez mais foi refinando no decorrer da caminhada. Nossa, que louco. Porque, igual o Rafa falou, todo mundo chega, aí vê às vezes, pai. Só que entrar nesse lugar é um lugar, tipo assim, de obediência extrema. Porque quem tá perto do AP sabe que, pela característica do ministério que ele foi inserido, o apostolado, ser muito forte nele, ou às vezes você dá um chute assim, ó. Ele vê coisas que você não vê, aí ele fala, faz isso. Aí você fala, como que eu vou fazer isso? E teve uma altura lá atrás. Você ia falar? Tem microfone aí, Shea? Não, mas eu falo alto. Chama pra aqui. Rafa. Só pra não fugir disso, porque vocês já vão passar por outro assunto, mas o Rael, quando eu fiz essa pergunta pra ele, ele me disse uma coisa muito interessante, que se você puder destrinchar um pouco sobre isso, pra mim, naquela hora eu fiquei, caramba, que loucura. Ele falou assim, o negócio não é ele ser o meu pai, eu que me tornei filho. Tá ligado? Quando você me falou isso, eu falei, agora tudo faz sentido, mano.
Porque o cara chegar e falar filho é muito fácil, mano. Que falar, quando a pessoa é mais velha, naturalmente ela vai chamar de filho uma hora ou outra, tipo assim, pelo vício de linguagem. Você vê às vezes uns caras ô meu filho, faz isso pra mim. Agora o cara se colocar como filho, sendo que teoricamente, se eles moravam junto, era o melhor amigo dele, mano. É uma coisa que eu pegar e começar a chamar o Gui de pai, mano. Como que eu vou fazer isso? Pode crer. Se colocar no lugar. Nossa, é forte, hein? Uma palavra que marcou muito, assim, são dois personagens que eu até falei isso daí, a gente tava aqui na mesa comentando esses dias, que é tanto a transição de Elias e Eliseu ali, e a transição de Davi para Saul. Essas duas transições, para mim, foram muito fundamentais no meu entendimento lá atrás, assim, lá no começo. Que, cara, Elias e Eliseu, né, todo mundo sabe, foi uma convergência de unção ali, uma transferência de unção ali, tanto um pro outro. Mas, cara, quem perseverou foi Eliseu, mano. Elias pega e fala assim, fica. Não, eu vou. Aí os profetas ainda chegam e falam assim, hoje o seu Senhor tomará o Senhor para si. Tipo, hoje Deus vai tomar Elias para ele, cara. Você vai ficar sem um mestre, você vai ficar sem um pai, você vai ficar sem um líder, você vai ficar sem um pastor. Eliseu falou, sim, eu sei. Então, a convicção da unção, para ter ela, não estava no desejo de Elias transicionar para Eliseu. Era de Eliseu falar assim, cara, eu vou pegar esse bastão que você trouxe até aqui e vou caminhar com ele. Vou perseverar nele. Então, por 3 vezes, os profetas persuadiram Eliseu e ele continuou, cara. Elias falou, fica, cara, não, eu vou. Aí, quando chega ali no momento que a carruagem vai passar, né? Quando a carruagem passa, Elias, como um pai sábio, muito sábio, fala, se você vê, você vai ter a unção. Cara, e Eliseu viu. Elias, como um pai, ainda deixou a critério do próprio Deus, o próprio Espírito Santo, trazer a revelação para Elias, para que Eliseu pudesse ter o mesmo nível de unção que Elias, cara. Ele teve uma unção dobrada. Então, quer dizer, eu tenho que olhar para a minha referência e falar, mano, eu preciso me posicionar hoje porque eu sei onde ele vai chegar. Eu sei o que a gente vai passar, o trilho que a gente vai passar. Então, não é ele querer ser um pai para mim, mas eu tenho um comportamento de filho para ele. Né? A gente vai ver lá, Jesus só fazia o quê? Ele só fazia o que via o seu pai fazer. Quer dizer, ele colocou numa condição de falar, cara, eu vou resolver o que precisa resolver, eu vou fazer o que meu pai está fazendo. E Davi também, cara, Davi ali tem a transição, quando Davi ele é ungido rei, cara, Davi volta a cuidar das ovelhas do pai dele. E aí? Isso que pega no coração, isso é louco, cara. Isso é muito louco. Davi, ele é ungido rei e volta a cuidar das ovelhas do pai dele. Aí depois, Davi ouve a voz de quem? De Jessé, cara. Quem que foi Jessé na história? O pai de Davi. O que ele fez? Que loucura. Quase ninguém sabe. Mas Jessé falou assim, Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi, quando vai lá levar comida dos seus irmãos, encontra lá o gigante, todo mundo conhece a história. Davi mata o gigante, reconhecido nacionalmente. Deus precisava fazer Davi ser reconhecido nacionalmente, mas ele só foi reconhecido nacionalmente porque ele obedeceu à voz de Jessé. E se Davi tivesse falado assim, eu já sou rei, pra que eu vou levar comida pros meus irmãos? Pra que eu vou ficar cuidando de ovelha? Vocês estão vendo, né, o porquê que o Rafael falou que a gente tá vivendo por causa desse cara. Tá louco, velho. Davi me marca, porque ele já era ungido rei. Sim. Primeiro ele foi ungido rei e voltou a cuidar de ovelha. Se fosse um cara altivo, ia falar, não, quero ir pro palácio, quero resolver isso daí, quero pegar meu trono, quero ter o meu direito. Não, ele vai voltar a cuidar das ovelhas. E aí, quando Deus quer soprar ele a nível nacional, quer fazer ele um cara famoso, ele coloca todo um cenário para inserir Davi. Só que para inserir Davi, Deus teve que fazer por legalidade, teve que ouvir o pai dele, Jessé. Vai lá levar comida para seus irmãos? Sim, senhor. Que loucura. Então, eu acredito que um filho, cara, ele precisa caminhar por obediência. Cara, eu vou obedecer. É isso. Eu vou caminhar por... Eu não tô vendo, mas eu vou obedecer. Então, respondendo aquilo que o senhor tinha falado, essa trajetória foi isso. Eu não tô vendo, mas eu vou caminhar. Deus me deu uma palavra e eu vou caminhar por ela. Mas tem coisa que o senhor tá falando que eu não tô vendo. Mas eu vou caminhar, porque lá na frente as coisas podem acontecer. Tanto é que quando você chegou, Rael, é algo que intriga, chega a ser intrigante, vou te ser sincero. Porque, como eu citei aqui uns minutos atrás, é o seguinte... Hoje é bom demais, é cômodo. Eu vou falar, posso Rafael Bispo é meu pai. Ver tudo isso que hoje, para honra e glória de Deus, está acontecendo, vem acontecendo. Agora, pensa comigo.
Israel Teixeira chega naquela altura de transição de um restaurante para uma cave, ou seja, você tinha uma palavra, mas nada, era só uma palavra que você tinha, cara, mas era tudo que você tinha, a ponto de você submeter e ser uma pessoa que faz parte de tudo isso que foi feito hoje. Então, cara, isso é muito louco, entendeu? E você trazendo essa linda passagem aí de Davi com seu pai, cara, um cara que simples ali e tudo mais, Davi foi fiel na obediência e depois ele foi evidenciado. E o Rael é a mesma pegada, ou seja, a evidência está na honra da obediência, pronto. Está em obedecer enquanto talvez ninguém está vendo. Quantos leões você teve que matar enquanto estava cuidando de ovelha e ninguém estava ali vendo, talvez, que você percebeu? Sabe por que muitos missionários, assim, eu falo missionários mesmo, de campo e tal, e homens de Deus que tem um chamado, cara, poderoso, e isso é intrigante. Porque, cara, eu posso ter um chamado poderoso, mas se eu não tiver um respaldo, cara, eu não vou pra lugar nenhum. Se eu não tiver a quem eu baixar a cabeça, ali, né, eu obedecer, eu dizimar, eu primiciar, eu servir, eu amar, cara, eu não vou pra lugar nenhum, entendeu? Eu acredito que Deus levantou os pais da nossa geração já. Deus já levantou os pais da nossa geração. Uau. Seja eles perto, ou talvez seja eles um pouco mais longe, mas, cara, Deus já levantou muitos pais. A profecia de Malaquias é que Deus restauraria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Então, cara, acho que hoje eu, como missionário, a única coisa que eu posso evidenciar é um comportamento de filho. Qual que é meu comportamento de filho? De obediência. Cara, às vezes eu não tô vendo, mas, cara, eu vou te obedecer. Aí tem muito adolescente, jovem que, cara, eu vou pra rua, eu vou pregar o evangelho, Deus, eu vou estourar, mas, cara, não escuta um pastor, não escuta ali o seu pai espiritual, líder pra limpar a igreja, pra varrer. Eu cresci varrendo a igreja, mano. Cresci limpando a igreja e limpo até hoje, varro até hoje, sirvo até hoje. Eu sou mesmo, nunca mudei. Não, posso falar uma história? Pode. Eu gosto de ficar com o Augusto. Se deixar, eu fico com o Augusto no estacionamento. Não, pô. tem um B.O., mano. Ó, eu tinha acabado de chegar na igreja, tinha 1 ano, eu acho. E quando eu cheguei, eu colei com Israel. Loucura que eu fiz na minha vida. A maior loucura da minha vida. Você perguntar o que você fez de loucura na vida. Colei com o Israel. E quando eu cheguei, ele me ligava, eu trabalhava em uma empresa de carrinho e tal. Aí ele me ligava quinta-feira. Ô, negão, você vai vir hoje na missão, né? Porque missão não é sexta-feira, né? Missão começava na quinta. Negão, você vai na missão, hoje eu vou. Aí, quando eu chegava lá no Marlon, um passo do Israel é 2 meu. E aí, rapaz, o Israel correndo lá no Marlon. E eu disse, nossa, cara, que esse cara anda tanto aqui? E ele falando, e ele pregando pra mim. Uau. E ele me discipulando. Meu Deus. E ele me discipulava, negão, isso aqui, a gente tem que entender, fazer as pessoas entender. Só que teve um dia que a gente resolveu fazer um encontro de casal aqui na igreja. E, rapaz, uma correria, gente. Uma correria. O encontro de casal acabou meia-noite, todo mundo morto. 00:30, nós limpando ali a área da comunhão. Só que antes do pai ir embora, o pai falou assim pra ele, ali na comunhão tinha um lugar escrito assim, Rafa, bem-vindo. Eu lembro. Acho que você pegou isso. Aí mas a gente tapou aquela parede. E aí, eu não sei se você vai lembrar dessa história. E o AP falou assim pra ele, filho, eu preciso que isso aí esteja limpa, essa parede. Era 1h da manhã, cara, todo mundo morto. Nossa. Foi nesse dia que eu aprendi o que ele tá falando hoje. E o pastor Ed falou assim, não, Rael, fica tranquilo, eu falo com o AP, deixa isso daí. A parede tava bonita, lembra? Uma parede de flor. E o Israel olhou assim... Uma parede de pelador, né, que tinha feito por causa do evento. Isso. E eu assim, Rael, o pastor Ed tá falando aqui, Rael, deixa isso aí, tá bonito. Aí o Rael olhou pra nós assim, falou, não, eu vou obedecer. Aí eu falei assim, eu olhei pra ele assim, eu falei assim, eu não acredito que esse cara tá fazendo isso. Foi aquele dia que você me ensinou o que é obedecer sem ver. Porque você tinha só uma palavra que o pai tinha falado, que o AP tinha falado, tira isso daí pra mim. E todo mundo naquele dia tinha falado, não, mas não, todo mundo que eu tô falando... É todo mundo. É todo mundo, todos os pastores. Nossa, na altura, pastor Edson, pastor Murilo,
pastor Fábio, todos os pastores, não, deixa estar bonito. E ele, o único, olhando assim, ó, eu vou tirar. Quando ele falou, eu vou tirar, e a gente viu que ele ia tirar, eu e o João, que depois deu um negócio aqui na minha cabeça, eu vou falar do outro carinha daqui a pouco. Eu olhei pro João assim, ó, eu falei, não acredito que ele vai fazer isso. E o João fez só assim, ó, vamos tirar. 2 horas da manhã. Daqui a pouco, não, porque vamos falar. Carne e unha, não. A carne da unha do Rael. 2 horas da manhã. Fogo. Eu aprendi o que era obediência naquele dia por conta desse comportamento. Daí a gente tá todo mundo morto e a gente ficou até as 2h30 aqui na igreja e culto de manhã no domingo. Quantas vezes? Obedecer sem ver. E eu acho que o que você tá falando é muito importante, porque tem uma galera que quer ser usada por Deus, quer ser missionário, quer ir pras nações, quer pregar, quer... cara, ser usado, fluir no espírito, mas se esquece que quando Davi, essa passagem que você falou, que ele chega lá no campo de batalha, obedecendo o pai, os irmãos dele falaram pra ele, mas cadê as poucas ovelhas do seu pai? É uma parada que, muitas das vezes, talvez nunca ninguém viu você e o João sofrendo lá no intendente, igual você falou, sendo privado de muitas coisas, mas uma coisa que o pastor Ed fala muito, não trate, o que ele fala sobre você até, não trate o sobrenatural, especial por natural ou por ordinário, uma coisa que você sempre teve, tipo assim, não, a palavra que eu tenho sobre o AP, eu vou honrar, eu vou obedecer, eu vou, mesmo lá no começo, eu vou honrar. E a galera hoje quer, não, cara, eu quero ser missionário, eu vou pras nações. E uma questão assim que todo mundo quer ser alguém, né? No mundo que a gente tá hoje, todo mundo quer ser alguém. Ninguém quer o seu coadjuvante, quer ser o Ninguém braço quer ser direito. o segundo ali. Ninguém quer ser o segundo. Acho que o filho, cara, quando a gente vai falar de paternidade, seja ela espiritual ou natural, eu falo hoje, tipo, quem eu sou, o homem que eu sou, foi formado no caráter, foi o apóstolo Rafael que me ensinou. Eu já tive uma conversa com meu pai, da última vez que eu tive no Brasil sobre isso. Meu pai me ensinou muita coisa, meu pai sempre foi um homem trabalhador, e eu puxei muito isso dele, assim, essa gana de trabalhar, de fazer e tal. Deus é mais, tem mesmo. Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, só que por meu pai nunca ter sido casado com a minha mãe, eu cresci distante, era perto, mas estava distante, não tinha aquele profundo caráter que um pai bem próximo vai ensinando. Vai forjar, né? Então, nesse processo, eu cresci muito no caráter do lado do AP. Que se tornou, eu falo assim, nesse processo tornou um pai pra mim, porque eu acho que ele bateu tanto em mim que eu falei, mano, esse cara é meu pai, velho, não tem jeito. Mas é isso. Então, hoje, o PM, para uma geração de jovens e adolescentes que tá crescendo, que tá fluindo, o maior conselho que eu posso dar, cara, se submete mesmo sem entender, mano. Entendeu? Eu falo assim, e não procurar o lugar. É Deus colocar no lugar. Por exemplo, eu fui o primeiro a chegar, assim, dos filhos, né? Assim, cheguei e tal, na igreja, a pastora Síria já estava ali, que é a esposa dele. Então, dos que estão à volta dele, assim, hoje eu fui o primeiro. O João chegou em dezembro. Quando ele... Vem cá, João. Morava longe, né? Esse Morava carinha, é isso que eu queria. E o bicho tá malhando, hein? Olha isso aí. Ô, gente, tá olha pra esse cara, mano. gente. Você é louco. Esse cara é bonito demais, eu sempre falo. Ele é lindo demais, Nossa, gente. Essa dupla aqui... O João chegou lá na igreja, né? O pai já contou a história dele. Mas eu vou contar o após a história que o pai contou lá do episódio 2. Ele já lembrou. Ó, nós tínhamos um kitzinho pra novo convertido, né? A Bíblia, um CDzinho e tal. Fizemos lá uma bolsinha, era o kit do novo convertido Que naquela isso, altura, né? Aí eu fui levar pro João lá do outro lado. Eu cheguei lá, bati lá na porta. Ele morava literalmente na frente. Na frente, de frente. Aí bati lá, ele desceu de roupão. Aí olhou, frio, né? aí olhou assim pra mim. Aí ele, tô. Eu falei assim, oi João, tudo bem? Ó, trouxe aqui pra você, é um kit e tal. Tem uma Bíblia, tem um negocinho, um livro pra você ler. Aí ele, Você tem um CD? tinha um CD, ele, tá bem, obrigado. Aí eu falei assim,
Aí seco, né, cara? Seco, mano. Grosso? Não, mas Grosso, é velho. ele sendo ele, mano. De olho Aí sendo de olho. eu peguei e falei assim. Aí eu já meio vergonha, né, mano? O cara, né, Nossa. vergonha. Aí eu cheguei, aí eu falei, ó, a gente tá ali na igreja, se você quiser ir lá, tal, a gente tá bom. Eu falei, tá bem então, qualquer coisa tamo ele. Ok. Puf. Nossa. Fechou a porta, mano, foi embora. Aí começou a nossa história. Aí depois a gente começou a todo dia estar junto. Ele estudava ainda na altura. Ele saía da escola e ia pra igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Mas vocês são a mesma idade? Não. 2 anos de diferença. 2 anos. Eu tinha 17 e ele tinha 15. Ah. Aí, vou contar só essa história também, agora. Aí, beleza, né? A gente se conheceu, todo dia tava indo na igreja, eu falei assim, João, vai ter um churrasco, vamos. Aí fomos no churrasco, cara. Aí o pai falou com a mãe dele, com a dona Carla. Aí fomos pro churrasco, chegamos lá no churrasco, era 7 horas. Você chegou lá às 7 Cheguei horas. 7 horas. Comecei a acender o fogo, nem tinha colocado carne, 7h45, 7h50. Ô, Rael, falei, ô, João, preciso ir embora. Se aconteceu alguma coisa, João, que nós acabou de chegar, ainda nem comemos. Ele, preciso dormir. É Desde sério, aquela João? época, é isso? Dormia cedo, cara. Aí pronto, ele ficou com nós até meia-noite, cara. Nós levou ele Nossa. embora, parecia aqueles bêbados, pô, carregado. Eu tava arrastando ele pra ir embora. Eu já vi o João Bravo, mas você quer ver o João Bravo, é você não deixar ele dormir. Nu. E ele dorme cedo. Gente, esse aqui, ó, ele é o segundo Literalmente. missionário da casa, né, João? E é a primícia da casa, cara. E, tipo assim, a nação portuguesa tá sendo tocada pela vida do AP também, mas você foi o primeiro português, né? Foi. Loucura. Olha que loucura. Que Deus... O David. Depois veio o David, Felicidade, Ruth. E você esperava isso, João? Nada. Não, quando o Espírito Santo pegou ele, né? Que Ah. eu deixei lá pro episódio, que o pai já contou, né? Na roda lá, que o Sim. Espírito Santo pegou ele. Eu fui levar um pratinho de comida pra ele comer, né? Depois ele... Só na tremedeira, rapaz. Eu falei, o que foi, rapaz? Muito branco. Não vou comer não, vambora. Mas o Espírito Ó. Santo tinha selado ele aquele dia. Que loucura. Uau. E, mano, Eu acho que já vai ter. Vamos parar, que tem que ter um depois episódio ele com o tem João. episódio do João. Vai Ô, ter um mambo, episódio tá Mas, vendo, mas essa eu vou Sherlock? contar Estão a porque faz gastar parte do mambo. meu, não do dele, né? Vai Teve um ter- dia, se teve um dia que prepara, eu viu? tinha lá no Intendente ainda, né? Nessa época era lá atrás. Vamos voltar e depois nós volta pra onde nós estávamos. Eu tinha 3 calças verdes, mano. 3 calças verdes. Tinha um de cada estilo, mas era verde, mano. Ô, cara, era o que tinha na doação. Eu tô falando que não ia passar. vendo? Graças a Deus não tem muita foto. Oh! Era calça verde e All-Star ainda, mano. Nossa. Pra quem me vê hoje, só de botina, calça Só jeans. bota. Esses dias eu vi Nada ele a ver, de- mano. esses- É o que tinha. Ele arrumou um Vans esse dia Eu não top. tenho nada Deu no contra. outro dia sumiu, Isso mano. que eu- não, mas sabe o que? A gente. Agora, meu amigo. Calma. Epa! Ó, a Foi pra gente quem é tava de orando. direito. Ô, gente, a gente tava orando ali e na sala de oração, na casa de oração, eu oro ali no meio e o Rael ora atrás do AP. E o Rael passa assim do meu lado, cara. E quando ele passou, pra colocar o telemóvel dele pra carregar, eu olhei assim no pé dele. Eu não tenho nada contra, gente. Mas um Vans old school. Eu olhei assim, aí ele passou, eu falei, chamei ele. O que você tá fazendo com isso no pé? Nada a ver com o Rael. Tira isso do pé agora. Aí Agora, quando olhou ele assim, ó, chega de bota. eu ganhei, né? Porque a cara. Mano, É. porque quem. O Rael. É assim, ó. Eu cheguei aqui, ele só usava. Você vai contar aí do seu All-Star, da calça verde. Mas o Rael era o cara mais descolado pra mim. Ó. Eu olhava assim e falava, mano. Nossa, cara, que cara top. Missionário, descoladão. Cabelo samurai. Lembra? Ó. Cada Que isso, fase, cara? mano. Cada fase. As Que fases. As fases. É os Mas processos. Vai, conta aí. Ó, processo, cara. É, Olha o que processo, top. todo o processo. Aí da calça verde. Cara, aquele dia eu acordei, era um domingo, ia ter culto. Eu acordei injuriado, mano. Com aquela calça verde, mano. Eu não aguentava ver aquilo mais, mano. Que é a calça verde. Só que eu não falei, mano. Nessa altura eu tava mesmo, literalmente. O João morava de frente à igreja e ele morava lá comigo na igreja. Eu morava literalmente sozinho lá nessa altura. E aí. Ah, o pai já tinha casado. Já tinha você tava casado, lá. já tava lá na casa dele e eu sozinho lá na Você igreja. sempre foi integral, né, cara? Sempre integral. Chegou Cheguei integral. e fiquei integral. Nunca, Da eu hora. saí da igreja depois que eu casei, ano passado. Eu Yeah. saí da base. Aí
eu peguei e pensei, mano. Falei, nossa, cara. Pensei, mano. Eu não falei diante de Deus. O Espírito Santo sabe a testemunha. Eu pensei, falei, queria uma calça jeans pra usar hoje. Mano, não deu 5 minutos, o João bateu lá na porta da igreja, porque ele me ajudava a limpar a igreja de manhã, antes de começar, tipo, deixar as coisas organizadas, né? Sim. Que aí o pai chegava, já tava tudo orientado pra ele não se preocupar com nada. Ele chegou com a calça jeans, mano. Não, cara. Foi, cara. Aí, eu tava com essa calça jeans, não serviu pra mim. Mano, eu vesti, foi a calça jeans que eu precisava, cara. Não, que loucura. E de tantos outros milagres que a gente viveu, né? Mas isso Você tocou nesse assunto aí já agora. E é assim, hoje, por semana, quantas refeições que a casa entrega hoje por semana? Aproximadamente umas... Semana dá 600. Umas 600 marmitex. Fora que a gente... Exato, fora a base. fora o culto de domingo também. E a base também. E a base. É. Só que quando o Rael chegou, como é que era, Rael? Às vezes tinha uma massa com salsicha. O pai... Como que era a missão sexta-feira? A missão era massa com salsicha. Filho, o que vai comprar? É uma massa com salsicha lá do Lidl. Aí a gente fazia massa e era servido lá na hora, né? Quando começou a missão. A gente servia nas panelas lá na hora, não era takeaway, né? Takeaway veio depois da pandemia. Antes da pandemia era tudo servia lá na hora. Os pratão, piripiri pro pessoal da rua, era com força. Aquelas... Assim, eu já cheguei e nós já tínhamos as panelas grandes, né? Rafa, pensa no trabalhinho. Que rolê, cara. Imagina, porque tinha que lavar tudo depois da missão, né? Nossa... Era muito trampo, cara. Por isso que eu falo, gente. Deus foi nos dando sabedoria pra ajustar a rota. Mas como que foi no né? começo? Quem cozinhava? Você? Era o pai. E você fazia o quê? Eu era auxiliar da cozinha. Auxiliar de cozinha. Eu cortava a cebola, filho. O maior inimigo dele na mão, ele vou cortar essa cebola. Não, eu cortava a cebola com óleo de mergulho, pô. Senão era chorando a tarde inteira, pô. Arrumei um óculos de mergulho. Nossa, Rael. Tá vendo? Tudo é um processo, galera. Mas pronto, né? Voltando lá. Igual eu tava falando, eu fui, assim, o primeiro, veio o João, aí depois passaram outras pessoas e tal na igreja, que foi um processo onde o pai se tornou pastor, Deus levou ele no processo dele. Às vezes já me perguntaram, cara, você tá desde o começo e tipo, já olham pra mim assim, pô, você tinha que estar na mesma categoria. Isso é louco, isso é da hora. Entendeu? Já me perguntam, já fizeram esse questionamento pra mim, cara, você tá no começo desde a igreja, você tinha que estar na... Eu falei, cara, eu tô desde o começo, mas o pai tava aqui já. Eu tava aqui atrás, mano. No momento que ele tava abrindo uma igreja, ele tava rompendo numa nação já, pregando o evangelho, implantando a igreja, Deus dando o crescimento da vida dele. Eu tava me convertendo, mano. Eu tava lá atrás ainda na fila. Mesmo que eu estivesse no começo da igreja Casa do Leão, o meu processo de conversão tava lá atrás. Uau. Então, a gente tem uma história longa. Por exemplo, quando o pastor Edson chegou e o pastor Murilo, que foram, né, eles chegaram já com uma bagagem espiritual e passaram pouco tempo e já foram consagrados a pastor. Eles chegaram juntos praticamente? Foi ali, foi no mês, praticamente os meses estavam juntos. Então, pra mim, eu era colado com o pai naquela altura, um do lado do outro. Unha e sangue, a gente andava pra todo lado, e o João com a gente. E aí, quando chegou o pastor Edson e o pastor Murilo, cara, fez assim, a gente descolou um do outro. Era eu vivendo o meu processo, ele vivendo o processo dele, junto com os pastores. E isso não foi, tipo assim, um mês, foram anos nessa temporada. Eu falo que hoje, esse ano de 2023, final do ano passado para esse ano, é o tempo que a gente tá mais junto, como a gente tava lá no começo. Ele sabe disso, que a gente conversou disso um tempo atrás. Como a gente era no começo, é o tempo que a gente tá entrando agora, de estar mais perto lá agora com as nossas movimentações. Mas essa... Pega aqui no microfone, vem mais aqui, né? O pessoal fica bravo aqui. Nossa, Rael, que loucura. Então, o Danny Boy vai a loucura ali. Essa temporada, eu acho que de 2017 até a pandemia agora, até 2021... foi um tempo, cara, que eu vivi um processo pessoal meu, sabe? Porque a gente se descolou, a gente teve que se descolar, mesmo eu vendo ele todo dia aqui na igreja, a gente avançando junto, sonhando junto, a igreja junto. Cara, a gente não tinha a mesma ligação que tinha no começo, eu falo que a gente tá tendo agora, de novo. Mas por quê? Porque naquela altura eu não tinha bagagem que o pastor Edson tinha, que o pastor Murilo tinha, para crescer, para desenvolver, para
fazer alavancar o ministério, para a estrutura que ele precisava, de suporte, de pessoas com sabedoria, eu não tinha, cara, eu não era esse cara. Então eu tive que entender o lugar que eu tinha que estar. Então nesse processo de falar assim, poxa, mano, eu levantei da cadeira pro outro sentar, foi doloroso, cara. Não foi assim fácil. Foi uma temporada difícil para eu entender que não é porque eu cheguei primeiro numa igreja, numa congregação, que eu sou o cara mais especial dela. Não é o anos de casa, né? Não é os anos de casa. É os anos que eu tenho com Deus, cara. O pastor Edson, o pastor Murilo, o pastor Fábio, todos os pastores que hoje compõem, até você, o pastor Wesley, que compõe a mesa de governo, eu falo, cara, eu não tenho a estrutura que ele tem. Não é porque eu estou aqui há mais tempo ou que as pessoas têm eu como referência de ser o filho espiritual e o primogênito do pai. Não é porque eu tenho esse nome, esse lugar, esse encargo, essa posição de que eu estava lá atrás, conheço toda a história da igreja, que eu tenho a bagagem que meu pastor tem. Entende? E eu precisei entender isso naquela altura, que eu passei muita crise por causa disso. Porque eu tinha aquela crise tanto do sentimento quanto do lugar. Eu falei, cara... Que era um amigo que virou pastor, que virou pai espiritual, mas sempre teve ali a proximidade, a afinidade, sim, a conversa, o afeto. Porque a gente os tava gostos lá, são era iguais. eu e ele, entendeu? Lá no Sim. começo, os gostos, tudo. E aí, esse tempo que a gente se desvinculou, tipo, descolou um do outro, cara, eu passei um processo de maturidade. Eu vou falar pra você. Ele, como um pai, ele via eu passando e ele deixava eu passar, cara. Uau, eu sei que ele deixava eu passar. Ele falou pra mim que ele deixou eu passar. Mano, eu dormia em crise, cara. Eu acordava em crise, eu trabalhava muito. Eu dava o melhor de mim pra me ocupar a cabeça. Eu orava, eu buscava, eu santificava. Uau. Eu meditava na escritura pra quê? Pra amadurecer. Eu queria amadurecer, eu queria crescer, eu queria... E eu aprendi a submeter. E aí, quando eu entendi isso, nessa caminhada, eu comecei a fazer benção a PRED. Benção ao pastor Murilo. Por quê? Eu falei, cara, eu vou ter que me submeter àquilo que Deus confiou a eles. Não é porque eu tô aqui há mais tempo ou menos tempo. Por isso que eu falo, o pai, cara, mesmo que a gente tá junto desde o começo da igreja, ele tá há 10 anos na minha frente. O pastor Edson tá há X anos, o pastor Murilo e cada um dos pastores da casa. Entendeu? Teve o pastor Tony, que é um dos pastores que eu mais amo, assim, que a gente de vez em quando dá umas tretadas, assim, eu e ele. É o que guarda nosso coração, mano. Porque o pastor Tony, cara... Beijo, pastor Tony. Amamos você. Senhor. Eu vou ter que falar isso. Beijo, lindo. Teve uma vez que eu arrumei uma confusão com o pastor Tony, cara. Só uma? Confusão. Nossa, não, muitas, mas essa foi especial, cara, porque... Eu arrumei uma confusão com ele e eu queria ter o direito, cara, de falar. Porque eu achava, nessa altura também, é aquela fase, né, que o cara de altos e baixos, né, de muita crise, e eu passei... Começa a atacar. Começa a atacar achando que tem direito, sim, né, sim, mano? Sim. E a gente brigando, cara, discutindo, e foi por telefone, nem foi pessoalmente. Ele deve lembrar disso quando ele assistiu o podcast. Aquele dia, cara, e ele começou a falar comigo, bravo também, e eu bravo com ele. E aí, no meio da conversa, o Espírito Santo falou pra mim, quantos anos você tem? Nossa. Aí eu calei a boca, né? E ele brigando comigo, eu falei, Pé, me perdoa. Me perdoa, eu tô errado. Eu quero te dar um abraço amanhã. Aí ele chegou, a gente pegou, deu um abraço, eu pedi perdão pra ele. Falei, cara, eu preciso honrar o senhor. O senhor é um dos pastores hoje, mesmo que o senhor chegou há pouco tempo aqui na casa, o senhor é muito mais, o senhor não tem idade para ser meu avô, cara. Entende? Eu preciso honrar o senhor, eu preciso me submeter à paternidade do senhor também, assim, né? Como um dos pais da casa hoje aqui. Uma casa de paternidade, então os pastores são claro. Pais, né? Tem ali essa função. Eu falei, cara, eu vou pedir bênção pro senhor, vou honrar o senhor por aquilo que o senhor é. E eu fui entendendo, cara, esse meu lugar. E hoje, pronto, a gente tem as responsabilidades aqui na igreja, mas entender o lugar de cada um, cara, isso é fundamental no corpo ministerial. Claro. Entende? Assim, vendo com a construção da Casa do Leão, a construção da igreja, fazendo parte disso. A gente mas em Sacavém, desculpa te cortar assim, mas em Sacavém não teve tanta obra assim, né? Porque, gente... vamos entrar nesse negócio da obra aí, Rafa. Meu Deus. Não, em Sacavém foi pouco. Foi pouco, né? Foi. O prédio já estava mais estruturado, a gente chegou, só deu a nossa cara.
Porque quando eu chego aqui em casa do Leão, Rafa, em São João da Talha, eu comecei a andar com esse cara. Eu falo pra ele até hoje. Minha aliança com o Rael não é no serviço, é no coração. Porque, irmão, Deus é mais. Se for no serviço, né, Raul? Tem que Vixe. pra acompanhar o cara, isso é uma loucura. Ô Rafa, eu queria até falar uma coisa que eu queria que você desse o testemunho aqui da casa de oração. Porque você nunca tinha comprado tanta coisa, Como que foi pra você esse processo de... Porque saiu do intendente, né? Você pegou ali a obra... Não entendi. Outra história também, assim, que eu lembrei. No intendente, a gente arrumou umas trufas pra vender. As trufas de leitinho com Nutella, Ixi. né? Era vender. Mano, eu era muito tímido, cara. Eu sou ainda, né? Meio assim, né? Eu fico bem na minha, né? E eu era Do tímido nada, ao extremo. Trufa de chocolate Nico. Eu Mas eu é era top. tímido ao extremo. Mano, o pai pegou, cara, em 1 hora e vendeu 50 trufas, cara. Rapaz... Em 1 hora. Ele falou, filho, olha pra mim que eu vou te ensinar. Em 1 hora ele vendeu 50 trufas. Em 5 horas eu vendi uma. Era triste, mano. Filho, você tem que olhar pra mim, ver, você tá vendo o que eu tô fazendo? Mano, pronto, né? Depois foi o Nossa, crochê cara. que não deu certo também, mas foram as experiências que a gente foi tendo, né? Mas vamos Sim, voltar lá, vamos voltar. Mas aí você saiu, a casa do Leão saiu do intendente, foi pra Sacavém. Sacavém. Mas é aí em Sacavém que você, pronto, você já morava lá, não fez obra. Não, porque Sacavém já estava mais ou menos orientado, porque lá era 2 andares, né? O primeiro piso era o salão de culto, o segundo piso era Mas área você de não comunhão. inventou nada lá de quebrar uma parede? Não, mano, eu era bem não tinha. cegado. Eu não tinha noção de obra. Eu tive com o Ronaldo, né? Na época, no intendente, o Ronaldo chegou, tal, foi fazer aquele monte de obra, eu fui com ele. E aí as reparações que tinha de pintura... Perdão. As reparações que tinha de pintura, essas coisas a gente fazia lá, fomos aprendendo. Nossa, Mas não era aquela cena assim, cara, isso daqui a gente já sabe fazer, saca? Não tinha nada disso. Nem no intendente, nem em Sacavém, foi aqui mesmo, em São João da Talha. Aí quando veio pra São João da Talha, Aí tinha muita obra. Aí foi onde a gente realmente aprendeu a mexer com o plador, com a estrutura da igreja. Foi onde a gente foi aprendendo lugar pra... ô jovem, você quer ser enviado, você quer ser missionário? Depois você vem pegar aqui na mão do Rael, ver se tem algum calinho aqui. A mão dele é lisinha, rapaz. Lisinho, igual bebê. Fazer Muita um carinho coisa- no rosto, sai sangue, assim. Muita coisa que eu aprendi João foi com o Gosto. Ronaldo, pô. Ronaldo, o mano, Ronaldo é veio demais, fazer aqui mano. a base missionária, aqui o salão de culto, que aqui antes era aqui no prédio da base. Foi com ele, o João foi aprendendo com ele. Uau. Foi aprendendo com o Ronaldo. E- Ronaldo Plador, eletricidade, essas coisas a gente foi Teve um desenrolando milagre a com ele. base, né? Desculpa. Rafa, Pode, falar. velho. Só barramento que eu não faço, mano. Só barramento. Um beijo pro Smile aí, né? Só as peças raras. Smile, barramento a gente não faz. Olha só, Que loucura. gente. Ô, PR, eu tive a honra de morar com esse cara aqui na base. 1 ano e 2 meses. Com ele, com o João. E aí eu ouvia muito assim acerca do seguinte: os caras são incansáveis. Só que não são só incansáveis, os caras cansam, velho. Os caras cansam. E às vezes eu ia deitar assim, mano, e tarde da noite, quando eles não tava... É igual o rabinho do outro. Onde um tá, o outro tá atrás. Sempre. Né? E, cara, eu às vezes saía tarde lá pro culto no domingo, os caras organizando andaime de noite. E muita coisa eu nem embarcava na dos caras. Falava, mano, eu nem vou, porque não posso, cara. Não é pra mim. Tudo. Rafa, não dá pra andar com esses caras. Ah, que os caras são incansáveis, não, cara. Que fique claro, os caras cansam, mas os caras não param. É. Entendeu? Algo que eu ficava doido, falava, O meu que Deus. nos move é a paixão, Rafa. Os caras é louco, eu falava, O que mano, nos move é a paixão, cara. Não é só eu ter a palavra, eu preciso ter a paixão. é um combustível que, cara, acaba que você fica o quê? Constrangido. Um dia eu né? cheguei atrasado aqui de manhã na mesa com os pastores, eu dormi, cara. Perdi o horário. Quando eu cheguei, já foi um lockout mesmo, assim. Eu já cheguei já com a cabeça baixa. Falei, ô pai, bença a hora que você chega, meu filho. E eu cheguei, era 8, o culto começava às 10, você tá aqui desde as 5h30. Eu falei, não, pai, perdi o sono. Não despertei com o despertador. Ele falou, filho, a angústia precisa te despertar. E aquele dia que ele falou isso daí pra mim, eu entendi que a angústia, ela me desperta, mas o que me move é a paixão. Paixão. É. Então, cara, a angústia no nosso coração, ela precisa me despertar, ela precisa ser um tapa no meu rosto de manhã, cara. Sem a presença de Deus eu não consigo, mas o que me move, cara, é a paixão por aquilo que ele tá construindo. Uau. Então, o que faz a gente ter força pra dar além do que a gente dá, cara, é a paixão.
É a gente olhar para aquilo que nós estamos construindo e, cara, é o que Deus proporcionou, eu vou amar aquilo com todas as minhas forças e a gente vai sonhar, vamos sonhar. Vamos Com sonhar. trifosa, com frota. Tudo. E sonhar é com o Rael mesmo, que você fala que pra olhar um terreno, o cara vai e aparece com hectares de terra pra glória de Deus. E, Rael, deixa eu te fazer uma pergunta. E lá, naquela palavra que você recebeu lá no... Palavra de Deus, lá no restaurante, que o apóstolo seria um homem grande, pastor de pastores. Naquele momento ali, ser um adolescente, aquilo você já conseguia ver, você tinha uma visão plana de tudo que viria anos depois, com muito serviço. E como que você apostou tudo as suas fichas nisso? Como é que foi? Eu tive, depois daquilo, eu lembro que o pai estava orando também, lá no restaurante ainda, ele teve uma visão e ele via o homem velho, né, com a barba grande e branca. E depois disso daí, a gente já entrou na igreja e teve um dia que eu tava orando e eu tive uma visão que era... Eu tava lá em oração, eu tive uma visão que era tipo eu saindo de Portugal e um monte de chamas pelo mundo, sabe? Eu não entendi aquilo e também outras pessoas tiveram a mesma visão. E aí, incluindo o pai, e aí a gente entendeu, cara, Deus vai nos expandir. Deus vai nos expandir. Não sabemos como, não... Ai, deu cãibra, cara. Não sabemos quando, não sabemos... Tá vendo? Com homem, pra vocês verem que o homem não para. Ao vivo, ele gente. Ele uma não, cãibra aqui. Olha, a cãibra ao vivo. Por quê? Porque o homem não para, gente. Chuta a Não, perna dele aí- aí. Então, Não, agora... Já foi, já? Que eu tava com a perna dobrada. Aí, a gente entendeu que a gente ia expandir, que as 40 casas de orações espalhadas pelo mundo. Não sabemos como e quando, mas Deus foi dando crescimento, cara. E tá Deus foi dando né, cara? crescimento. Só o começo. Hoje a gente consegue ver, assim, algo mais concreto, mas ainda de fato não é aquilo que nós viveremos, ainda há muito mais. O sentimento é só o começo, né? O sentimento hoje é que a gente tem algo concreto, né? O fundamento já foi. E a gente fala do fundamento porque muitas pessoas não conheceram como foi fundamentado, né? Lá no início, os pilares, lá que tá lá no fundo. Então o prédio agora está em construção, está mais visível. Mas ainda nós não chegamos naquilo que realmente eu acredito que nós seremos. Então é um processo. E ô, Rael, agora mudando, antes de começar a falar assim da casa, igual você falou hoje, tem da casa de oração, eu queria voltar, você falou que agora o prédio está em construção, como que começou o Marlon? A recolha do Marlon? Porque quando eu cheguei, você era o superintendente do Marlon. E eu vou contar, talvez você não saiba, mas o primeiro dia que eu fui no Marlon, eu tava com o joelho torcido, o joelho que eu tenho operado torcido, e você me fez correr o Marlon inteiro aquela noite. Eu nunca esqueço. Cheguei em casa, eu não consegui dormir de tanta dor no joelho. Mas como que nasceu o Marlon? Porque quando eu cheguei, Rafa, o Marlon já... Igual, isso que é legal, sabe? Da vida do Israel. Que as pessoas vão chegando, de alguma maneira você é pastoreado pela vida dele. E onde eu fui pastoreado por ele foi no Marlon. A gente ficava até 1h da manhã aqui, às vezes a gente chegava, descarregava e a gente ficava trocando ideia. Eu e ele ali, a gente brigava, a gente ria, chorava. Mas como que nasceu o Marlon? Porque eu cheguei com a trifosa. A missão já estava acontecendo, né? Toda sexta-feira a gente ia pra rua e a gente fazia recolha lá no centro comercial. Não, comercial não. O Mercado de Arroios. A gente fazia recolha lá de um pouco de fruta que tinha no mercado. Isso não tinha as carrinhas ainda. Tinha a trifosa. Já no intendente a gente já tinha trifosa. E aí tinha o Alex, que dirigia a trifosa, que é o esposo da Andréia, e ele fazia esse corre da missão pra gente. Ele que dirigia, a gente tinha carta. Aí a gente ia no sábado, isso já era só eu e o pai e o João. A gente ia lá no Mercado de Arroios, recolhia ali alguns alimentos. Foi onde teve a altura daquela cena do peixe, que ele contou que peixou a igreja toda. Sim. E aí teve um dia que chegou um irmão lá e falou assim, o pessoal busca fruta, cara, no Mercado Abastecedor de Lisboa. Sim. Ah, mas como é que é isso? Tem que ter documento? Não, tal, vocês têm a documentação da igreja? Tem. Aí a gente fez o quê? A gente pegou, tirou um monte de impressão, de foto do trabalho na rua, da missão social na rua, e um estatuto da igreja e tal. Levamos lá um monte de pastinha. E a gente foi, cara. O cara levou a gente lá dentro do Marlon, chegamos lá,
Fomos numa loja, ganhamos, nós fomos de carro, nessa altura era o Astra que o pai tinha. Sim. Fomos nele, mano, enchemos uma caixa, o porta-mala de laranja. Aí nós voltamos embora, não tinha mais o que fazer, né? Já tava cheio o porta-mala. Não, vamos então semana que vem. Aí a gente ia, como a missão sempre foi na sexta, não, vamos na quinta. Só que na altura que a gente chegou lá na quinta, nós não ganhava nada, porque o mercado fecha na sexta e na sexta que o pessoal, né, entrega as frutas. Não, nós vai ficar na quinta. Aí eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo, mano. Tinha que ser sexta, porque sexta dá certo. Aí o pai falou, não, filho, é quinta. Eu falei, então, se é quinta, é quinta, né? Vamos fazer o quê? Aí fomos perseverando ali e tal. E aí toda quinta-feira nós estávamos lá. E tanto bater loja por loja, dono, mas sempre foi empresário assim, por empresário, as coisas foram rompendo e lá sempre dentro. foi de boa lá dentro. Não, no começo era zica, porque a gente começou em 2015, 2016. Como não era uma associação conhecida, né, aqui em Portugal, era uma igreja pequena ainda, estava no intendente, estava nascendo ainda, desenvolvendo. O pessoal chacotava, o brasileiro estava querendo levantar, porque tinha, né, os que iam lá de má fé para levantar comida para depois vender, né, e fazer um dinheiro ali. Infelizmente tem. Então o pessoal, por não conhecer, fazia chacota, brincava. Era difícil, né, mano, ser ali naquele processo, imigrante e tudo mais. O João sempre esteve com a gente, às vezes eu até falava, o João, o David também tava já. Ô, João, vai lá, mano, tu é Tuga, cara, falar com os caras, mano. Falava, ô, David, vai lá e tal, né, empurrava os caras pra ver se ia, mas, cara, de tanta gente insistir, todo mundo hoje sabe que lá no Marlow que é um trabalho sério. E aí depois a gente passou uma boa temporada lá, eu, o Pastor Wesley. E quando eu fui pro Brasil, a equipe que tinha era eu, o Pastor Wesley, o Gu, da Bárbara. E o David. E o David. Aí eu fui pro Brasil em 2021, né? Foi 2020, não? Não, ele foi em 2020. Não, foi 2021. 2021 pra passar 2 meses. Não, um mês. Não, 20 dias em missão com o pai. Fiquei 3 meses no Brasil, aí quando eu voltei, aí nessa que eu fiquei 3 meses no Brasil... que foi um ano. Aí o David entrou, porque não tinha ninguém pra ir pro mar, o pastor Wesley já não dava pra ir mais, nem o Gu não conseguia, por conta da logística de trabalho, família e tal. O David entrou na jogada, mano, porque o David era um dos missionários, e aí ele encabeçou ali a transição. Aí quando eu cheguei aqui em Portugal, ele, você vai pro mar hoje? Não vou. Demitido. Não vou, cara, tem outras responsabilidades. A minha cartinha aqui de demissão do mar. Ô, David, agora é contigo, mano. Aí o David tá lá. Hoje o pessoal liga pro David, ô David, tem aqui X palete de banana, maçã, o David vai lá e carrega. Loucura. Hoje o David tem amizade com um monte de empresário lá dentro do Marlon. Tá vendo? Ele tipo assim, ó, parece que às vezes Deus vai pegando o Israel, como ele tá desde o começo, ele, o João, eles vão, digamos assim, abrindo caminho, literalmente. Cavando os poços. Ele vai cavando os poços, aí, mas só que Deus deu uma graça pra ele, que ele cava o poço, ele dá as 4 primeiras pasadas. Aí você olha assim, ó, não, deixa eu ajudar você aí. Aí quando você pega a pá, irmão... Você taca a pá lá. Ele fala, agora eu vou abrir outro, agora você se vira com esse. Tem uma história, Rafa, que é essa do Marlon. Nós tínhamos... Lembra das bananas? 50 caixas? Nossa, Deus. Nós tínhamos... Confusão que foi esse dia. Nós tínhamos... gente, a Trifosa, pra quem não sabe, ela era uma carrinha Transit. Que ano? 93, coisa mais linda. Cara. Tem uma foto dela na sala da missão aqui. Coisa mais linda. E aí ela era toda... Rafa, adesivo assim, ó. Aqui de tipo corrida, top. A gente foi até pra Guimarães com ela. Nossa, Carlão dirigindo. Nossa, foi top. E nós tínhamos um cliente lá no Marlon, um empresário que doava, Rafa, que o Rael já tava ligando pra eles. E um dia a gente ganhou uma oferta. Só que lá tinha 2 João. A empresa que a gente ganhava e a empresa que a gente buscava. A oferta que a gente ganhava era um João. Uhum. E a empresa que a gente pedia era outro João. Uhum. Ele ligou pro que a gente pedia. Pra que a gente ganhava. Tinha um voucher de 100 euros de oferta numa loja. Isso, e o gerente vai, da loja conta a história que você é mais claro que eu. Era João. Tudo aí, o que eu fiz? Eu liguei pro cara que era o gerente da loja que a gente ganhava uma oferta de 100 euros. Certo. Que ganha até hoje, né? Lá o David busca lá as frutas.
E aí eu falei assim, cara, o que você tem aí? Ele falou assim, eu tenho banana. Tá um excelente preço. Tá um excelente preço. Eu falei, quantas caixas aqui dá 100 euros? 25. Eu falei, então fechou, eu vou trazer as 25. E eu já fui na minha cabeça assim, não, chegar lá, nós já tem 25 caixas de banana. Só que quando eu cheguei lá, eu fui em outra loja. Naquela correria, mano, né, eu não tinha associado. Cheguei na outra loja, o gerente dessa outra loja chamava João. Só que era uma loja que a gente passava para recolher o que tinha. Aí eu perguntei pro cara, ô João, tal, tudo bem? O que tem hoje pra gente, tal, pra gente levar pra missão? Cara, tem 25 caixas de banana aqui, cara, tá aqui na palete. Eu falei, olha que bênção, mano, era essa que eu vim buscar? Aí carregamos, cara, na Triforce 25 caixas de banana e um monte de coisa. Lotado já. Aí fomos na... Aí, ô PR, vamos passar lá na outra loja lá. Porque eu ajeitava as carrinhas, porque como eu trabalhava nos transportes, desculpa te cortar, eu ajeitava a carrinha lá dentro. Nossa. E aí, o que ele tinha falado pra mim? Que ele dava ordem, ele riscava igual você fala. Você veio aqui, mas você veio falar o que a gente já fazia. Você riscou, eu tô cortando. Que ele fala, Wesley, ó, arruma aí que vai vir 25 caixas de banana. Nossa. Então eu sabia que eu tinha que subir tudo. E eu subi tudo. E a gente fez a missão normal, Rafa. Aí a carrinha cheia, lotada, não dava pra levar mais nada. Aí chegamos, foi o PR, nós tem 100 euros lá ainda. Não era nem... Então eu vou pegar lá o alho e tal, as coisas que o pastor Murilo, né, tava falando que tava precisando. Cheguei lá na loja. Nossa. Ô, seu Israel, tudo bem? Eu falei, ô, João, tudo bem? Ele falou, só as caixas de banana tá ali fora, ali, ó, 25 caixas. Eu falei, não, senhor, eu já peguei lá do outro cara. Ele falou, não, mas você ligou pra mim. Eu falei, eu liguei pro senhor. Achei que eu tinha ligado pro outro. E aí? Aí, E rapaz, aí? nós trouxe 50 caixas de três banana. caixas de banana no Cada no um colo. veio com 3 caixas de banana de 25 quilos no colo, Nossa, Deus do céu. a carrinha. E no outro dia, nós só tínhamos sexta-feira, 50. Foi a primeira vez assim que eu vi tanta banana na minha vida, Que irmão. Nossa. loucura, velho. Meu Deus do céu. E aí o tempo foi passando, Israel foi crescendo em desenvolvimento, e estatura e graça, glória a Deus. E ano passado, Israel, o que representou pra você o ano de 2022, cara? Cita pra nós aí, porque 2022 foi um ano de muitas realizações. 21 e 22, né? Na O vida do 21 Israel que a Teixeira. casa- Foi que a 21, casa- né? Nós entrou lá no outro. Foi, poxa. Foi 21. Eu cheguei do Brasil, a gente pegou e começou as obras aqui na base. Fizemos a sala da base e tal, que o pai e os pastores tinham falado. Eu e o João pegou lá e construímos a sala da base. E aí, né, nessa cena de construir a sala da base, aconteceu o galpão. Fomos lá, tal, o cara veio, entregou a chave aí, fomos lá olhando. Aconteceu, vamos entrar no galpão. E eu falei assim, tô aqui, né, o que precisar, eu nunca tinha mexido com esse negócio de conta, de compra, de orçamento, de nada. E aí o pai falou assim, ô pastor Cauê, faz uns orçamentos aí, que é pra nós começar as obras ali, né, chamou o Ronaldo. Aí o pastor Cauê olhou pra mim e falou, me ajuda, né, cara? Eu falei, então vamos. Aí acabou nessa daí, eu falei, ô PR, pode ficar descansado que eu vou assumir esse encargo aí. E eu fui aprendendo, cara. Fui aprendendo a loja, fui ligando para cada um dos empresários aqui da igreja que trabalhava na altura e fui buscando conhecimento. Onde você compra, onde que eu posso ir, qual o melhor lugar. O pastor Tony sempre na administração, cêntimo por cêntimo. E a gente conseguiu construir todo o templo ali. Foi um pelo outro e a gente foi adquirindo sabedoria, pedindo conselho, né? A gente sabe que a sabedoria está na multidão dos conselheiros, então não tem como eu chegar em qualquer lugar sozinho. E aí nessa de pedir conselho, ajuda, a gente foi ajustando para construir o templo. Aí o pai vinha com ideia, filho, faz assim, e cara, dava certo e a gente foi indo. O homem sempre teve a visão. Se fosse outro e cara foi dando ideia, obedecendo. ia dar Aí, errado. ó. Entenda isso. Se for outra pessoa dando A gente ideia, construiu o altar lá, Aí, eu, João, Ronaldo e o Davi estava certo, mano. Conta essa história, essa Não daí tinha, é não tinha fantástica. erro, a gente fez no nível, só que no nível da parede torta. Aí o pai orando aqui em cima, desce correndo lá embaixo, o altar tá torto. Não tá torto, nós vamos, tá torto, não tá torto. Aí todo mundo parou, olhou pro altar, tava torto. Nossa. Aí a gente foi ajustar o altar. Se não tava torto, entortou, porque ele falou. E foi... Que loucura, Israel. Cara, isso aí foi louco mesmo, porque o altar já tava pronto. Eu lembro dessa época, ele tava orando, desceu correndo e falando, não tá. Quando foi ver lá de cima, quando... Era a galeria, já tava pronta? Não.
Já. Tava, foi simultâneo. Tava tudo construindo junto, foi Tava simultâneo. tudo construindo. O Rafa ia lá vender geladinho pra nós à tarde. Mas como Você é que é isso? acredita, mano? Ô, pensa na maldade Você desses acredita, caras. mano? Todo Nossa, mundo trampando. mano, O Rafa falou assim: vou aproveitar a Mano. oportunidade pra levantar um dinheiro. Aquilo. Vou E vender vou te geladinho. E ele tava com uma caixa térmica azul? Eu te devolvi ela? De que era, será? Pensa na maldade desse cara. Olha só, o João sabe, o João tem um coração puro aqui nessa sala. Eu vendo o batidão desses caras, na época eu loucura. tinha chegado na igreja, mas eu não tinha vindo morar aqui ainda, eu tava morando em Alverca. E, mano, e um sol rachando, hein? Tava um calor danado, vocês ralando pra caramba. Aí eu falei, mano, eu vou fazer chup-chup, vou levar lá pra igreja pra dar os caras. Aí eu cheguei, ô PR, e aí eu botei lá a caixa e falei, gente, escuta essa, Dani, pensa na maldade desses caras. E aí, mano, tal, deixei lá a caixinha e falei, mano, ninguém tá pegando o chup-chup, mano. Será que os caras... Eu até pensei nisso, será que os caras não comem chup-chup no chup-chup aqui em Portugal? Mas só tinha brasileiro, poucos portugueses, tudo. Aí, não, mano, e na hora que eu fui ver, a sujeirada aqui falou que chup-chup era pra ser vendido €1. Ainda mais €1. Ô, mano, depois que eu fiquei sabendo disso, eu falei, ô, mano, vocês é louco, olha que maldade. Mano, eu fiquei sem graça demais, você lembra? E aí, cara, enfim, eu não fui vender chup-chup, beleza? Eu fui, você é louco, cara. E aí, pouco tempo depois, eu vim morar aqui e comecei a acompanhar esses caras de perto. Entendeu? E aí... E quantas das vezes nas reuniões aqui da base, vou dizer todas, o PR cita o nome do Israel, cita o nome do João. É sempre, cara, toda reunião, nesses 1 ano e 2 meses que eu morei aqui. E há poucos meses atrás eu participei de uma reunião aqui da base, e acerca do que Deus ele proporcionou hoje, sacou? Para os missionários. E o Rael expondo o banho gelado, sacou? Banho gelado, quantas, né, Rael? O pastor Edson que lembra. Cara, banho gelado. Chegava lá na igreja, não tinha chuveiro, né? Tinha que ser friozão, banhão gelado. Privação mas não era de... na água quente? Não, Sempre teve água quente, Rael? água quente, Dodote. O João lembra, cara, Dodote ou Sherlock? Meu Deus tomava do céu. banho, eu botava uma mangueira na torneira da casa de banho, e aí eu jogava a mangueira por cima da porta da outra casa de banho, que era só sanita, não tinha ralo, não tinha nada. Então a água gelada que eu tomava banho, a que caia no chão, eu tinha que recolher capaz e jogar dentro do vaso. Isso lá na igreja, no que intendente. missão, Lá cara. Mas não tinha um box top, Não, uma casa... Que isso, Hã? cara. Tá vendo, gente? É que a gente fala, a gente às vezes vê, o pastor Ed sempre fala, né? Às vezes a gente vê o resultado, mas não vê o processo do cara. E hoje, cara, eu converso com os missionários Sim, que chegaram, sim. o último, pode ser o último missionário que chegou. Eu falei, cara, a unção, ela tá proporcional a todos, é só acessar. É só acessar. Ninguém vai pagar o preço que eu paguei lá atrás, entendeu? Hoje, Isso. por exemplo, os pastores da casa, ninguém vai pagar o preço que o pai teve que pagar lá atrás. Mas o nível de renúncia vai ter que pagar, Vai cara. ter que ter. A acessibilidade na unção está disponível a todos. É só o cara acessar, mano. A gente fala desses perrengues que a gente passou lá atrás pra gente dar valor naquilo que a gente vive hoje. Então, poxa, cara, a gente fala assim, o pastor Tony, ele tem um zelo pelos íntimos. Mesmo chegando há pouco tempo, o zelo dele me faz me remeter o que eu não tinha lá atrás. Então, hoje a gente vive numa prosperidade e Deus vai nos conceder muito mais, cara. Deus vai nos conceder muito mais. Eu tenho plena convicção disso. Mas a gente vai sempre lembrar dos pequenos começos, porque foram isso que nos estruturou, isso que nos trouxe cara. até aqui, cara. Foi vencer o leão, o urso lá atrás, isso que nos fez desenvolver nessa fase da nossa vida e nos trouxe até aqui. Eu falo, cara, para um missionário hoje, quer viver o propósito de Deus, os planos de Deus, cara, se submete e obedece. É difícil, mano. Você vai passar talvez privação, vai, mas, cara, vai chegar um tempo que as coisas vão acontecer. Né? Eu casei, estruturei, tenho casa, Deus deu carro, Deus já fez tanta coisa na minha vida, mano, nunca senti falta de nada. Deus sempre prova do bom e do melhor, mas nunca foi o que me chamou a atenção. Hoje eu ter ou não ter, não tem relevância pra mim, cara. É igual, né, cara? É igual hoje a gente tem fazenda, a igreja tem fazenda, hoje o pai tem uma quinta que eu cuido de ambas, mas, cara, eu vou lá pra fazenda, eu fico maravilhado com aquilo. Eu falo, cara, como que Deus nos dá isso, cara? Como que Deus faz isso? Como que Deus estrutura isso? Então, cara, no ministério, às vezes a gente passa por momentos que a gente tem que construir algo, mas depois, cara, isso não é pra mim, é pra você. Uau. Entende? Não é pra mim, é pra você. Eu sempre sonhei, acho que quase todas as coisas na igreja eu sonhei também. Tipo, o pai tinha visão, tal, ele tinha...
um entendimento, filha, ó, nós vamos viver isso, tal. A casa de oração, quando a gente começou a casa de oração ser transmitida ao vivo, a gente fazia turno de 3 horas seguido, cara. Todo dia turno. Eu não sabia tocar, eu tocava carrom tudo errado, atrapalhava. Mas estava ali, orava, intercedia, missão social, quase tudo assim. A gente sempre sonhou junto, sempre buscou as coisas de Deus, sempre fomos intensos na oração. E é o que nos move, cara. Se a gente parar de orar, a gente morre, mano. Rael foi o host do podcast 2021. Rael era host do podcast. Tá vendo? A gente O começou Rael já sonhando, jogou em todas as... voltei insistindo com o pai, vamos começar o podcast, o podcast. Cara, hoje vocês são a referência do podcast, então... Mas é por causa do Rael, olha que loucura. A gente tá falando aqui, cara, mas nada... A gente sempre tem que sonhar pelo outro, cara. Às vezes se a gente tem uma capacidade de impulsionar o outro, cara, eu preciso me impulsionar, mas também eu não preciso ser visível. Quando Deus quiser, cara, Deus promove. Quando Deus quiser fazer um cara famoso, mano, Deus promove. Deus, quando quis fazer Davi famoso, Deus promoveu, mano. E o cara só foi obediente à voz do pai dele. Então, eu não tenho problema do tempo de evidência na minha vida. Eu já fui pra rua lá na Alameda, o senhor tava junto, o João. A gente pregava 60 pessoas, assim, de fora, mano. E a gente teve testemunho, né? Depois de um ano, o cara chegando e falando assim, ó, Rael, eu hoje eu tô na igreja por conta de uma... lá da rua. Cara, então, não tem problema de movimento. Portugal é uma terra de avivamento, mano. A gente precisa amar Portugal, sabe? Precisa morrer. Isso que a gente tem ouvido do nosso pai falando. Cara, se eu fui implantado nessa terra, eu vou morrer por ela, mano. Eu não tô preocupado se eu vou pra outra nação ou não. Cara, se eu tô aqui hoje, mano, eu vou viver o hoje como não houvesse o amanhã, cara. Eu vou viver o agora. Se Deus me colocou no podcast, me colocou onde for, mano, nos adolescentes, me colocou na missão, me colocou na casa de oração, eu vou viver o hoje intencionalmente intenso. Hoje, cara. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mano. Então, eu sempre vivi, cara, todas as etapas, todos os processos que eu vivi. Se eu pego o meu Google Fotos e vou ver ali toda a trajetória, cara, eu sou grato a Deus porque cada etapa, cada fase eu era muito feliz, mano. Na água gelada, mano, eu era feliz, cara. Não tinha, não tinha assim aquela visão, não, quando a igreja for grande, mano. Nós já tava vivendo grande ali. Já tava vivendo, mano, cara, já era diferente, isso, era tudo novo, era tudo, tipo, cada dia que passava, às vezes aparecia dinheiro debaixo da porta, mano. Uau. Deus fez um milagre. Teve uma altura que eu fui trabalhar numa clínica dentária, o João trabalhou essa temporada comigo lá também, distribuindo panfleto. Teve um dia que era tipo dia 7 e nós não tínhamos pagado a renda ainda da igreja, que era 525 euros. Cara, eu tava ali de manhã e esse dia o pai ficou o dia todo orando lá na casa de oração. Mano, a gente precisava de um milagre, a gente nunca pagou a renda atrasada e não era aquele mês que ia ser diferente. E só tinha 25 euros no caixa da igreja, porque eu era o tesoureiro, mano. Só a graça de Deus. Eu e a pastora Síria era o tesoureiro. Cara. E a gente sabia, cara, o que entrava, o que saía, onde era investido. E eu lá distribuindo panfleto, nessa altura eu fui trabalhar, a pastora Síria abriu um salãozinho pra ela. Ela trabalhava e eu trabalhava pra gente pagar a renda da igreja, pra gente comprar comida pro nosso pai, pro apóstolo Rafael, ficar só orando, mano. Era pra ele orar, não era... Eu cuidava da parte do serviço, ela cuidava ali da casa deles e tal, e investia muito na igreja, mano. Tudo que entrava no salão dela, ela investia na igreja. Tudo que eu pegava de dinheiro, a gente investia ali naquilo, porque era o que a gente cria, cara. A gente acreditava, cara, Uau. Deus tá com a gente. E aí eu fui trabalhar nessa altura e nem o nosso salário chegou para pagar as despesas naquela altura do mês. E, cara, meu patrão desceu do nada, mano. Sol quente de setembro. Desceu com um bolo de dinheiro assim. Falou, olha, isso daqui é uma oferta lá pra igreja. Mano, eu tremi as pernas aquele dia e ele falou assim, ó, pode ir que você tá liberado hoje. Era tipo depois do almoço, cara. Eu saí correndo, desci Almirante Reis inteira. Quando cheguei lá no intendente, o pai tava orando. Eu falei, pai, isso aqui foi uma oferta. Cara, tinha 500 euros. Meu era os 500 e juntando com o que tinha em caixa, era tipo uma garrinha. Isso é muito louco. Então isso, tipo, era tudo novo, mano. Era uma novidade de vida a cada dia. Tá vendo? Então, viver as fases, as etapas, sem pensar quando eu chegar lá vai dar certo, quando eu estiver lá vai ser sucesso. Não, cara, eu sei assim, cada fase que a gente viveu, teve uma altura que nessa temporada de eu estar trabalhando nos panfletos, eu não tinha comido de manhã, mano, tava com fome pra caramba.
e distribuindo panfleto na rua, mano. Eu não tinha €1 no bolso, não tinha como pedir um adiantamento lá na clínica. E o pai me ligou, e aí, filho, como é que tá? E eu sabia que ele tava na igreja orando e também que ele não tinha lá na igreja. E se eu falasse que eu também não tinha comido nada, eu sabia que eu ia angustiar ele, né? E aí não, pai, tá bem e tal. Cara, não deu meia hora. A pastora Cília tava trabalhando no salão da mãe dela, ali perto do Arroios, e ela nem sabia que eu tava ali naquela região. Cara, ela passou, ela me viu, ela comprou uma coxinha, mano, com uma garrafinha de coca e veio. Falou, eu trouxe pra você, mano, foi a melhor coxinha da minha vida. Nossa, cara. Então, foram, tipo, coisas que nos marcaram. Quando a gente começou a recolha do pão na padaria, que foi ali numa das padarias da Moraes Soares. Eu e o João ia de a pé, mano. A gente saía do Intendente com 2 caixas. A gente atravessava a Almirante inteira, pegava os bolos e voltava com as caixas cheias, porque era o pão, tanto da gente dar pro cara que tava na rua na sexta-feira, quanto pra gente também se alimentar durante a semana, cara. Então a gente buscava de a pé. Então, tipo, cara, que loucura, falar né? do começo era novo, mano. Era novo. Cada coisa que a gente vivia na igreja, cada coisa que a gente desfrutava, era novo, mano. Que loucura. Não tinha aquela cena de quando eu tiver, quando for, quando acontecer. Tipo, eu não vou ser enviado. Não, cara, eu já tô vivendo o A propósito. única coisa que eu me lembro que eu falei com o pai, assim, naquela altura que a gente tava sentado no altar da igreja, a gente viu um vídeo do Luiz Hermínio pregando, a gente falou assim, nossa, quando a gente tiver uma igreja... A única coisa que eu lembro do quando a gente tiver... Quando a gente tiver uma igreja grande, esse cara talvez um dia vem cá. Meu Deus. Mano, ele foi lá no Intendente. Ele falou ontem lá na convenção dos filhos materiais, quando foi a primeira vez que ele encontrou o pai, porque o pai tá lá com ele agora. Sim. Ele foi lá no Intendente, veio aqui em São João. Foi, acho que a única altura que quando a gente falou assim, quando a gente tiver. De resto, mano, era novidade de vida a cada dia. Se tinha, se não tinha. Era Deus, mano. E hoje é só gratidão, mano. A gente acorda de manhã, o pastor Edson vim com ele essa semana. E aí ele falou, cara, a gente chega na igreja hoje, vê os prédios e tal, vê as carrinhas, a frota de carrinha que a gente tem hoje. Como não ser grato, mano? Sabendo que nada disso também não é um triunfo nosso. Cara, sabe? Deus que fez, Deus construiu. E se Deus quiser levar tudo, mano, ele vai levar e vai fazer culto na praça, vai se juntar aí debaixo da árvore. Vai pra casa de alguém. Vai ser as mesmas pessoas, mano. Porque o que nos move não é o que a gente tem, é o que nós somos. Que loucura. Entende? É chegar no domingo e ver aquilo tudo preparado, né, cara? Galera que às vezes chega a primeira vez, quando eu tô na recepção, eu costumo observar que tem gente que chega e é uma realidade diferente, né? Então a pessoa chega e já olha e fala, uau, e tudo. E eu lembro quando eu chego no armazém ali, que não tinha nada, absolutamente nada. E isso que o PROS citou aqui, Deus te deu uma unção para aquele tempo de gerir dinheiro, compra, o dinheiro dava, assim, a conta praticamente, né, das compras e tudo. Sempre o pastor Tony, cara, foi era o pai, ele tinha visão, o pastor Tony tinha gestão, o Ronaldo a mão de obra, mas o David e o João e mais aqueles que estavam perto. E o meu papel era fazer compra, cara. Meu papel era sair pra rua para angariar. A minha função era não deixar faltar material pro Ronaldo. O pai, ele, vamos fazer isso. Então a gente se desdobrava nos 30, aprendia e tinha que aprender para no final do dia a gente tinha concluído a nossa etapa, né? Até aqui o Senhor proveu, então amanhã Deus vai prover mais. E o dinheiro acabava, no outro dia tinha mais. Por quê? Porque a gente tinha começado e finalizado. Foi até que você falou isso pra mim, quando a gente foi entrar na loja, você me deu esse conselho aí. Você falou assim, Wesley, começa uma sala, termina ela, depois você vai pra outra. Começa uma sala, termina ela, depois vai pra outra. O pai tava de manhã falando com meu filho, você começou a fazer a cerca lá dos boi lá e você não terminou até agora. Como é que você quer começar outra coisa? Volta lá e termina. Eu falei, sim senhor, amanhã de manhã eu vou estar lá fazendo a cerca dos bois e terminando Mas agora, o negócio do canil. Algo que eu queria entrar nessa parte... Nossa, Deus, mas é rapidão isso. Já deu umas 2 horas de conversa. Não, mas é top isso aí. Isso tudo solteiro, né? Solteiro.
E aí, como E aí? que foi isso aí Porque fala um pouco pra gente aí por que você ficou solteiro? Você ficou desde quando você começou, tipo assim, você tinha um voto, não é? Eu tinha um voto. Quando eu Ouve cheguei isso, aqui, gente. eu fiz um voto dos Eu vou 17 aos 20. Eu vou fazer isso aqui um corte. É. E quando os jovens chegar pra mim, ô PR, eu quero namorar, ó, você vai ver esse corte, tá bem? Tá, eu fiz um voto dos 17 aos 20. Aqui eu falei, não, cara, vamos consagrar na santidade. Mano, eu fiquei 18, 19, mano, eu tava no óleo, já tava pregando, cara, Aí na hora que, cara, Deus, ele sabe, mano, trabalhar, mano. A gente nunca vai entender o agir de Deus. Uau. 19, quando eu tava começando a pregar, mano, já pregando. O pai, toda quarta-feira eu pregava uma quarta, a pastora Cília pregava outra quarta, ele pregava, porque a gente tinha culto no meio da semana naquela altura. Sim. E eu pregando já, e ele, né, me ensinando. E aí, quando eu comecei a pregar, ele colocou um bilhetinho na fala, eu falava rápido e muito fino, né, mano, vozinha fina. Aí ele colocou um bilhetinho, fala grosso e devagar. Aí desequilibrava, mano. Foi só Deus, né, naquele começo. E aí, chegou uma menina na igreja, eu não olho, não unção, né? Oração, jejum, né? O cara santo. Rapaz, me envolvi com essa menina, quebrei meu voto, quebrei a cara. Nossa, Rael. Que aí eu coloquei a menina pra trabalhar, tal, lá onde que eu trabalhava, a gente beijou, ficou. Mano, aquilo pra mim foi o fim do mundo. Por quê? Porque eu tava numa crescente, morando na igreja, aí eu me envolvi com essa menina, quebrei a cara, entrei na pornografia, descarrilhou tudo, assim, quando eu e essa menina teve esse toque, descarrilhou tudo na minha vida, porque eu achei que eu tava já crescendo e foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, sabia, hoje? Uau. Porque senão, naquela altura, eu poderia ter me tornado um cara muito soberbo, mano. E aquela queda fez, tipo, eu ser esmiuçado mesmo, assim, foi um processo doloroso, mas aí eu quebrei o voto, eu fiquei mal porque eu quebrei o voto, eu falei, já que eu tô na merda mesmo, eu vou afundar mais ainda. Meu Deus. Morando dentro da igreja, mano, eu levantava de manhã, assistia pornografia, ia pra oração, ficava ali 2 horas orando, pedindo perdão pra Deus, arrependimento, e depois voltava pra pornografia de novo. E todas as vezes que eu caí em pornografia, eu falava, ô pai, me perdoa, cara. E a gente chorava junto, jejuava junto. Cara. Mas foi um tempo assim que Deus quebrou, mano. Aquele orgulho que eu fui carregando da conversão e que eu fui tendo uma unção e crescendo e sendo cara, quebrou. Foi um processo assim que Deus me quebrou. Aí, depois que eu passei isso, com uns 22 anos, que eu já tava noutra pegada. Sim. Aí eu falei, não, cara, eu vou até os 24. Agora eu vou certinho até os 24. Fui, cara, e nesse tempo eu conheci, finalizando os 24, eu conheci a Clícia, minha esposa. Vou mandar um beijo pra ela, senão ela vai ficar brava, que ela falou, você vai gravar hoje, né? Vai, velho. Aí ela falou assim, vamos me perguntar como é que é o casamento. Eu falei, cara, vai dar 1 ano agora, é muita alegria, mano. Não tem coisa melhor na vida, mas é muita ajuda. Foi um dos casamentos mais bonitos que eu já vi, cara. Foi um dos casamentos mais bonitos que eu vi. Cara, eu e ela se conhecemos, a gente se conheceu pela internet, pelo Instagram, ela mandou uma mensagem pra mim, querendo saber como é que fazia parte da missão social. Você deu um B.O., Isso era pandemia, mano. Aí eu cheguei, pai, tem uma irmã aqui conversando comigo, ele, sai fora, filho. Aí eu falei, não, mas é uma benção, não é benção não, cara. Isso deu um B.O. dentro do Marley e esse aí saiu. Aí eu brigando. Conversando com ela e o pastor Wesley só tacando pau em mim também. Não vai dar certo, isso daí você nunca viu a menina. Que isso, velho? Mano, e acabou que a gente foi conversando, ela veio aqui na igreja, o pai conversou com ela. E aí a gente foi indo. Acabou com a sua raça. Você sabe, filha, que ele não toma banho? O pior que tudo, que o pai não ficou do meu lado, falando assim, não, ele é um homem de Deus. Virou pra ela e falou, ele não toma banho, ele peida, ele rota, ele é nojento. Não, filha, não mexe com esse cara, pô, que esse cara é zica e tal. Esse cara é zica, é complicado. Aí a Cris falou, não, esse irmão mesmo aí que eu quero pra minha vida. Que loucura, aí a gente assumiu uma aliança de relacionamento lá na casa dela, na mesa dos pais dela. Logo quando eu voltei do Brasil, já em 2021, a gente conheceu em 2020, mas em 2021 que eu fui lá nos pais dela, a gente só se falava pela internet e a gente tinha se visto só uma vez. Uau. Mas assim,
mesmo com o pai no começo não concordando, eu sempre falava pra ele. Eu sempre prestava conta com ele. Ô pai, ó, tá aqui, tô conversando, assim, sempre prestando conta com ele pra guardar meu coração, pra mim não perder e fazer loucura, porque eu tinha quebrado a cara lá atrás. Uau. Eu Aí, tinha ó. quebrado a cara lá atrás, eu falei, cara, não dá mais. Aí, quando eu cheguei do Brasil, ele foi comigo lá na casa dos pais dela e eu fiz uma aliança lá de compromisso. Depois eu noivei na casa já do meu pai e a gente casou aqui na mesa da igreja. Diante de toda... Nossa, que legal, cara. Então Foi, o compromisso foi estabelecido na na casa dos pais dos dela, pais dela. o noivado na casa do meu pai e o nosso casamento na mesa perante a igreja. Olha, Cara, Rael, que cheio dos top. proféticos, você, viu, cara? Foi, Deus tinha me dado uma palavra, porque Que legal. quando eu já pensei, É. quando Mala, eu falei né? pra ela no começo, eu vou aí na sua casa, mas eu quero fazer uma aliança com você na mesa. Porque na mesa que é o relacionamento, na mesa que a gente realmente conhece as pessoas, na mesa que a gente tem intimidade, na mesa que a gente abre o nosso coração, chora, derrama lágrimas, a gente se expõe um pro outro, na mesa, cara, né? E aí eu falei, quando a gente tiver pequeno, tá, ó, quando a gente tiver os nossos filhos, ou se Deus não vier, se Jesus não vier antes, tiver os nossos netos, a gente vai falar, não, tudo começou na mesa, Uau. na mesa dos nossos pais. Nossa, que top. Falando em filhos, pessoal, dá a notícia já agora de Não, você é primeira. louco, filho. Você é louco. Agora Você tremeu, deu uma né? notícia aqui. Meu pai não souber, ele pega eu de vara, Você é rapaz. louco! Brincadeira, gente. Ô, Rael, mas, cara, sua Mas é vida inspira a gente, cara, não há hipótese. E às vezes eu costumo brincar com o pessoal, falar às vezes eu vou apresentar a igreja pra alguém, e se você tá passando assim de relance, você já deve ter presenciado isso. Eu falo, gente, qualquer tijolo, tinta, pladur que vocês vê, provavelmente, se não tiver, é pouco provável, mas se não tiver o dedo desse cara, ele tá ciente, ele e o João. E é um cara que constrange a gente, né? Eu perguntei Muito. como. Eu vejo o apóstolo Rafael, cara, igual você falou, com muita humildade, que é uma dessas características que você tem muitos atributos assim maravilhosos, parece muito com Jesus, mas a sua humildade é algo que a gente chega a falar assim, uau, a sua humildade, a humildade de João é algo incrível. E você falar acerca do apóstolo Rafael Bispo, do nosso pai espiritual, do seu pai espiritual, e falando, Rafa, o pai tá no lugar hoje, mas eu vejo o Rael ocupando um lugar de extrema importância, assim, o tempo inteiro, porque a mente projeta, mas tem que ter alguém para poder executar o projeto, né? E mais uma vez a pastora Círia também, ela pontuou isso no terceiro episódio, ela falava, não, eu fui trabalhar no salão e tudo mais, mas essa parte da história do Rael na panfletagem, eu não sabia. Então eu falei, cara, Rafa, eu tava ali porque eu precisava de sustentar o joelho de oração do AP. Sacou? Eu precisava... Foi um posicionamento nosso. Então, cara, ela abriu ali o salão de beleza e caiu pra dentro. E eu falei, cara, vamos pra cima. Eu fui pro panfleto, o João também foi. E muitas outras pessoas passaram ao longo da história aí, né? O Caio também, que hoje é um dos missionários lá de Londrina, morou com a gente uma temporada no começo, depois foi pro Brasil. E hoje é um cara casado, né? Com a Mabel, que é uma das missionárias lá de Londrina também, ele esteve com a gente. E, cara, só agradecer, sabia, Rafa? E o que nos move é a oração, mano. Não tem jeito. Se a gente parar de orar, tudo desfundamenta, mano. Mesmo. Crescemos no mover de oração, é a casa de oração, tudo que nos sustentou de oração, a fazenda que Deus nos deu, a escola que Deus nos deu, tudo, cara, tudo vem em prol daquilo que o nosso coração, se o nosso coração é humilde hoje, é porque a gente tá parecendo um pouquinho com Jesus, mano. A gente tá se tornando cada vez mais semelhante com Cristo, por isso que a gente não tem que ter lugar, não tem que ter posição. A gente tem que saber quem nós somos. Se eu sei quem eu sou, eu não tenho problema com lugar, com posição, com quando nem onde. Eu sei quem eu sou filho, cara. Uau. Entende? Então, eu não preciso estar na igreja para buscar um lugar de evidência. Eu não preciso estar no ministério para buscar um lugar de evidência. Eu preciso me tornar um filho de Deus, mano. Eu preciso me tornar um cara obediente ao meu pastor. Porque como é que eu vou obedecer a Deus se eu não obedeço nem ao meu pastor? Como é que eu vou se sujeitar à vontade soberana divina de Deus se eu não consigo ir ali pegar um copo de café e servir o meu líder ou quem está próximo de mim?
E isso, aí a gente vê hoje, Rafa, você até citou, os cultos, a gente começa o culto, a galera chega, já tá tudo organizado. Tá tudo organizado porque lá no começo já tava organizado. Entende? Aí, às vezes, a galera fala, o culto é diferente, mas o culto não é às 10. E isso que vocês faziam, os dois, lá no começo, hoje quem faz é outras pessoas, mas continua a mesma coisa. Dando a mesma importância, a mesma essência tá lá. Por quê? Porque vocês timbraram isso lá no começo, lá no Intendente, lá em Sacavém. O pastor Ed sempre me falou e me ensinou uma coisa, cara. O pastor Ed falou assim para mim, filho, a unção, ela não... O caráter, ela protege a unção, mas a unção não protege o caráter. Então, para mim ser um cara que vai proteger a unção que eu carrego, eu preciso ter um caráter. E o caráter, ele é moldado, cara, através de um pai com um filho, mano. E aí, eu preciso me submeter, mano. A palavra que eu tenho é a de filho, mano. Como é que eu sou filho? Me submetendo, obedecendo, servindo, amando, se dedicando. Às vezes eu não posso ver, mas quem tá vendo, cara, tá falando e eu vou acreditar, cara. Eu vou seguir essa palavra. Eu vou viver por isso. Talvez eu não tô vendo hoje, mas amanhã eu vou ver com mais clareza. Com mais clareza. Então, uma palavra que eu possa deixar, assim, para uma leva de jovens, de adolescentes... cara, olhe pro seu pastor, se submeta a ele. Cara. O cara pode ser o pior cara do mundo, mano. O cara pode ser, mas cara obedece. Saul foi um pai para Davi, mano, depois que passou por Jessé. Davi obedeceu Jessé ali para enfrentar Golias. Mas depois quem fez ele um cara que foi o rei foi Saul, cara. Sim. Saul mudou o comportamento de Davi, entende? Deus precisava colocar Davi como uma referência, colocou com Saul, que era rei, porque Davi foi o sucessor de Saul. Só que Davi, ele tinha a essência pura divina ali de Deus, de guardar os princípios do Senhor. Mas ele não matou Saul, cara. Ele teve 2 oportunidades para matar Saul e não matou. Por que ele não matou? Eu sempre me perguntei isso. Aí, quando o Amalequita chega lá e fala, Saul morreu e tal, Davi falou, morreu, então você vai morrer também. Passaram a faca no Amalequita. E Davi chorou, cara. Isso me mostra um coração de, cara, pode ser o pior pai espiritual do mundo, pode ser o pior pastor, mano, ama o cara, velho, serve. Se dedique enquanto você estiver lá, enquanto Deus não mudar a rota, enquanto Deus não intervir e te levar para outro lugar, fique, cara, sirva, ame, porque no tempo certo, se você tem uma palavra, cara, Deus vai te colocar debaixo da paternidade que é preciso, Deus vai te levar para o lugar que é preciso, Deus vai te conduzir para o lugar que é preciso. Então, hoje, missionário, jovem, adolescente, cara, ame seus pastores, sirvam seus pastores. Não é bajulação, cara, é honra. Por causa que muita gente, por não querer fazer ou por ter inveja, vai falar é bajulação. Não é, cara, é honra. É servir, porque assim, cara, a gente vai atrair as riquezas do céu para tudo aquilo que é preciso para nossa vida crescer e avançar. Não tem jeito, cara, não tem outro segredo. É um princípio, é imutável. Jesus só fazia o que viu o pai dele fazer, mano. Uau. Eu só vou continuar fazendo aquilo que o meu pai tá fazendo, mano. Entende? Então eu preciso só seguir esse caminho. E o caminho que eu aprendi hoje do nosso pai, né, que já é coletivo, é o caminho da oração. Esse é o caminho, cara. E Deus, cabe ele fazer todo o resto. Você tá doido. Mais alguma coisa, senhor Elimeleque? Que você tem algo aí a acrescentar, pontuar? Eu sabia que ia dar pano pra manga esse podcast, rapaz. mas agora essa mesa aqui... E não contou, tipo assim... Tem muita coisa mais, né? Ixi, mas a gente vai ter outros. Com certeza. O Israel você acha que é um dos caras que a gente vai ter que ter outras mesas. Porque, como a gente sempre falou, né? O Em Casa nasceu para ser um instrumento de edificação. E o que você carrega tem muito mais, a gente que vive com ele todo dia.
Mas eu sempre falo, minha aliança com Israel é no coração. Porque se no se for no serviço eu não serviço, consigo, meu Deus do céu. eu não acompanho, não. Mas aí olhou pro meu biotipo assim e falou, esse aí. Esse aí. Você levou uma Ah, fazenda, rapaz. Tanto é que eu nunca fui. E toda vez, na hora que tem uma. Que? Pastor uma Marcelo vez. vai e leva logo uma caixinha de vitamina, pô. Aí, ó. Vitamina. Rapaz, não. quando o meu telemóvel eu via assim, ó, Israel, chegou uma altura que eu falava assim, não acredito. Ah, não. Sou Rael. Ô, negão, ó. Eu falei, tá bom, Rael, vamos lá, né? Você Já tá ia louco, desgostoso da vida já. Mas Glória, top Sem palavras. demais, cara. Top demais. Com certeza, ou seja, já sinta-se convidado novamente para sua casa, para sua mesa, para esse podcast aqui, que graças a Deus é muita coisa por conta do seu coração. E o próximo episódio também seria interessante, trazer o senhor João Martins, Ah, mano, vamos. esse pois o é. Aires da Mata, porque o cara também, eu vou te falar, viu? E mandar um abraço, né, pra cada membro da Casa do Leão, cara, que sem cada um a gente não consegue chegar lá, né? Deus tem muitas coisas pra fazer nas nossas vidas aqui em Portugal, a gente vai viver muita coisa, mas é um corpo, é uma família, isso. é a mesa, né? E todos os pastores da casa, cara, eu tenho não dá pra falar, mano, eu me emociono por falar de cada um dos pastores, cada um foi marcante na minha vida, cada um constrói em mim algo, e nosso pai, o apóstolo Rafael Bispo, né, meu pai e minha mãe, natural, que é a Dona Maria e o Israel Teixeira, meu pai hoje tá lá no Brasil, mora lá no Brasil, né, minha mãe hoje já vive aqui, e só agradecer, cara, tudo que a gente tá vivendo, tudo que a gente está sonhando, todas as palavras que nós temos, todas as palavras que nós carregamos, vai acontecer enquanto a gente estiver permanecendo na oração. E o restante, veremos aos longos dos anos. Ah, agora tem que permanecer orando. A dica foi dada. Eu acho que para permanecer, para ter toda essa construção, literalmente tem que estar mesmo num lugar seguro e não existe outro lugar se não for oração. Mas, sabe, Rael, obrigado, mano. Obrigado porque tudo que a gente tá vivendo e a gente olha e vê o que Deus está fazendo já e vai fazer, eu quero te agradecer aqui publicamente, como o Daniel sempre fala, para ficar registrado aqui. Externa aí. Vou externar aqui. Porque eu sou suspeito em falar, porque a minha caminhada aqui sempre foi com você. Então, eu quero te agradecer, não só aqui em nome da equipe também, porque o Em Casa também foi uma idealização, digamos assim. Você é o cara que orquestra a parada. Muito obrigado, porque sempre você entendeu o seu lugar, e como você falou, por você saber quem você é, você não tem problema de falar, não, cara, eu saio para que outros possam sentar. E quando eu olho para você, sempre que eu olho para você, às vezes quando você me chama de senhor, eu falo assim, esse cara é louco. Olha só. Porque a honra que você carrega, a honra que você presta, às vezes as pessoas já chegaram para mim, cala sua boca para falar de Israel para mim. E eu quero agradecer, deixar aqui em público, porque o que Deus está fazendo na sua vida, através, tipo assim, você foi o instrumento de Deus para fazer em várias vidas. Todos os filhos de Casa do Leão, eu falo pelos filhos de Casa do Leão, obrigado. Obrigado, e continue sendo esse cara, se guardando nesse lugar, porque é só o começo, como a gente sempre falou. Obrigado. Tá louco, o Israel Teixeira tá em lágrimas, eu tô aqui recompondo aqui. Rael, muito obrigado. Se nós hoje, para a glória de Deus, né, recebemos em média a cada domingo 600, 700 pessoas passam por esse prédio, e como já foi tudo dito aqui, a sua entrega, renúncia, devoção, serviço, nós só temos a te agradecer. Os meus filhos comem dessa mesa hoje, cara, então muito obrigado. As gerações, são milhares de pessoas que têm, igual você falou, né? Falou, Rafa, eu entendi que é fazer para que outros venham, e eu tô plantando, tô batendo, tô Às abrindo vezes a posto. gente dorme menos para que os outros durmam mais. Durmam mais. Você tá doido, velho. Tem que ser. Obrigado, meu amigo.
Pastor, te amo. Israel Teixeira, eu te amo mais ainda, seu sem vergonha. Eu nem vou falar te amo, porque senão eu começo a chorar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa ou só vai ficar chorando aí, vocês os três? É. Mens. Ô, gente, porque assim, ó, um dia nós vamos ter a gente vai dar um close ali, ó, no Danny Boy. As risadas, o show, é que não é só aqui nessa Os mesa. puxão de orelha também, né? É, Só risada. Microfone aí. Fala Mas, disso. é isso mesmo. Ele deixa. Às vezes, quando ele tem o microfone ali, é por isso que a gente cortou o microfone dali, porque ele tava brigando demais com a gente. Mas, gente, Meu ó, Deus, cara. compartilha este episódio. Por favor, dá aí seu gostei. Compartilha você no Spotify, coloca o coraçãozinho, entendeu? Olha, Por fala quê? do canal novo, fala pro pessoal, pelo amor de Deus. Não, isso aí eu vou deixar pra você, Ixi, o não vou nem homem. conseguir aqui falar isso. Ele. Ô, pessoal, já agora é o seguinte, você que assistiu esse podcast, chega domingo no culto, chega qualquer outro dia, e você vê o Israel Teixeira, cara, não passa do lado dele sem tocar nele e falar assim, cara, obrigado. Não é verdade, Sherlock? Tem razão ou não? Cara, chega nele, né, fala, Israel Teixeira, cara, obrigado, que Deus abençoe. Olha, vem o Sherlock. Não arruma essa confusão não, Che. Ó, Olha lá, ó. Ixi. ó, Eu baixa autorizo um pouquinho, subir lá. Isso, Eu pronto. autorizo O todo João mundo vai aparecer subir aqui e lá. vai bloquear, Isso hein? antes das 9, né? Depois não, porque aí, meu amigo, eu vou derrubar vocês da escada. Vai lá e Igual o pastor agradece Fábio esse colocou cara, eu nos esse turnos cara agora, também. 24 horas, das 6 às 8, todo domingo. Epa! Só daqui Eu um espero ele mês. descer do altar e Comigo, vai lá É, dar um eu- abraço nele. todo Dá um domingo beijo. eu vou fazer. Nossa, tá vendo? cara, que Esse- loucura. Esse turno, hein? Olha, vai ixi, ser já forte. tremia aqui já. Israel intercedendo, parece um avião, irmão, aqueles Boeing. Parece Você até vê a que pomba do... Tem descendência, né? Tem raça, tem pedigree, tem Tem descendência. pressão, irmão, tem pressão. Tem descendência, A pô, tem tá- pedigree. Tá certo, tá em cima. Pessoal, no mais é isso. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Já agora, pega esse link e distribui pro pessoal. Como eu tava falando aqui com o pastor Wes, é o seguinte, presta muita atenção nesse recado, por favor. Se calhar o chefe depois vai até cortar essa parte aqui, o Dani, alguém, pra colocar lá no feed do Instagram, porque é o seguinte, pessoal, entenda algo. Esse podcast aqui já tá no canal novo do Em Casa Podcast. Nós tínhamos o canal que nós disponibilizávamos os episódios, que era o canal da Casa do Leão. Sim. Já agora, o Em Casa Podcast tem um canal... Uau, cara! Ah, Meu, Rafael. Sherlock. Ah, Gente, nós temos um canal agora exclusivo do... Brincadeira, bicho! essa equipa tá Meu bombada. Deus, tá louco. Então você, seguinte, cara, o outro canal lá, você talvez já tinha subscrevido, já tava lá na pegada, já recebia os vídeos. Esse canal talvez você ainda nem é subscrito nele. Então, por favor, subscreva no canal, clica no sininho para você obter todas as notificações quando subir um vídeo novo. Lá vai ter cortes, lá vai ter os episódios completos e muito mais coisa que vai ter lá, que os meninos vão colocar lá um monte de coisa legal. Beleza? Então faça esse favor O pra nosso nós. Instagram. O Instagram, se você ainda não segue, @emcasapodcast oficial, beleza? Não é o qualquer não, é o oficial. Vai lá, gente, siga também. E é isso, mais alguma coisa? E Spotify, nós estamos também no Spotify. Que isso, fica cara. demais. Eu tô impressionado. E sabe, gente, só pra deixar bem claro pra vocês, essa mesa, o que o Israel falou, é uma mesa estendida pra sua casa, pra você ser edificado. Então, por favor, compartilhe com alguém. Compartilhe com um jovem. Olha a história que nós acabamos de ouvir aqui. Compartilhe com alguém que quer viver um chamado, que acha que tem um chamado, que tem uma palavra. Compartilhe esse podcast com alguém, tá bom? Deus abençoe. Pra ver que É o processo é lento, Ah, é doloroso, tá? O bagulho é louco, o processo é lento. No mais é Entendedores isso, mais alguma entenderão. coisa? Esquecia de algo? É nada? É carroça vazia? Oficina do cabelo. Nós nunca podemos esquecer disso. Pessoal, no mais é isso. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Beijo, fomos! Valeu! Aí o cara, aqui ó, vem aqui ó.